Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje eu conversei com Pedro Hermeto, CEO do Vieira Rezende Advogados. O Pedro, além de um amigo e um baita advogado, ele tem dois chapéus. Ele é CEO de escritório de advocacia e ele é sócio administrador de um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro. E exatamente por isso que eu queria trazer o Pedro para cá. Eu queria traçar esse paralelo com ele. O que o mercado jurídico pode aprender com o setor de hospitalidade? Confira comigo. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Strunz, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Tem um produtor musical chamado Rick Rubin, que ele fala... Cara, ele já produziu de tudo, assim, você pensar de Beastie Boys até country music, o cara, e não toca um instrumento sequer. É mesmo? Um barbudão, assim, depois te mando esse vídeo dele. E perguntaram pra ele, como que você considera the audience, né, o público, né, quando você vai fazer um record, quando você vai... Ele fala, eu não considero. Aí o cara achou meio, falou, como assim você não considera? Ele falou assim, cara, se eu não fizer algo que eu esteja orgulhoso e que eu goste, e eu aposte que isso vai ser coisa que as pessoas vão se interessar, se eu ficar tentando tailor... Mas isso aí já me conecta com um assunto aqui de vinho. Que é toda a discussão do mundo nosso, do vinho natural, Sim. é exatamente essa. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de que o produtor que faz vinho para o mercado, para atingir um gosto, isso aconteceu desde a década de 80 até a década de 2000, mais ou menos, agora vem diminuindo em 2010, ele começa a interferir no processo de viticultura, que é o vinhedo, e vinificação, que é na cantina, de modo artificial, através da utilização de produtos de síntese química e etc. E ele deturpa um produto que é um produto agrícola, sujeito às intempéries daquele ano, né? É orgânico, né? É orgânico. É orgânico, mais do que orgânico. O conceito é interessante, porque na verdade ele é orgânico, biodinâmico normalmente e natural. Mas depois eu te explico isso. Mas... E ao passo que o grande produtor que está, sei lá, mais de 500 hectares, que tem muito a perder, um risco imobiliário ali muito grande, está com uma área muito grande, ele não pode perder aquela safra, então ele precisa utilizar ali os ingredientes químicos todos para fazer com que aquilo ali saia uma Coca-Cola, que foi igual ao ano passado, vai ser igual ao ano que vem. Ele precisa artificialmente tentar manipular. E ele manipula artificialmente. Tenta não, ele manipula. Tá. Tem mais de 200 produtos de síntese química que podem ser usados na vinificação. É inacreditável, você não faz ideia. Você não faz ideia. Não mesmo. E ele manipula aquilo, mais do que isso, para alcançar um padrão de gosto estabelecido normalmente, não é pelo mercado, mas é por quem diz o que o mercado tem que beber. Olha a loucura. Mas não foi aquele negócio da pontuação também? Que os caras faziam... Que os caras tentavam fazer o vinho no paladar do cara. É disso que eu tô falando. Eles fazem o vinho moldado ao gosto. Isso ainda existe, principalmente aqui no Novo Mundo, mas mudou muito já nos outros lugares, porque viram que era uma grande bobagem, essa padronização do gosto, essa McDonaldização que a gente chama. E pararam com essa história, mas o Robert Parker é um cara que mora no interior dos Estados Unidos, um provador exímio, um nariz fantástico, e foi o descobridor da safra 82 em Bordeaux, que é uma das melhores safras da história em Bordeaux, e ele falou isso, ele falou, essa safra aqui vai ser... A partir desse momento em que ele se torna uma celebridade no mundo do vinho, em que ele começa a ditar os rumos do mercado, porque ele falava o seguinte, Brunão, teu vinho aqui, cara, isso aqui é nota 98, você fez um belo vinho. No mês seguinte, o seu vinho era lançado no mercado com uma valorização de 30%, 40%, por causa da avaliação do Robert Parker. Cara. Então, o que se começou a fazer? Porque o ser humano é oportunista por natureza. Você sabe disso, né? Esse é um amigo meu que fala, que é o Zé Márcio Camargo, que é um estudioso de relação de trabalho no Brasil, um fera, economista, titular da PUC. E ele fala o seguinte, o ser humano é oportunista por natureza. Você, Bruno, no ano seguinte, vai tentar emular aquele vinho da safra anterior que ganhou 98 pontos. Você pensa, legal, Robert Parker gosta de vinhos com menos acidez, mais doces,
vinhos com taninos mais macios, então eu vou fazer isso aqui. E você faz artificialmente. Então começou-se a fazer vinho para o mercado, entendido como tal o Robert Parker, que é exatamente o que você está falando, cara, desse produtor musical. É interessante você dizer isso, né? Porque eu gosto muito, e eu não estou falando isso num lugar de arrogância, mas até de análise de mercado, né? Tem um cara que eu gosto muito, ele é polêmico, ele é um fortão, cara, chama Alex Hormozi. Ele tem 2 livros muito práticos de vendas que muita gente vai torcer o nariz, porque é bem vendedor, assim, raiz mesmo. Sei. Ele faz todos os vídeos dele de regata, ele tem uma barbona, assim. Cara, e é engraçado, mas o cara é inteligente. Se você souber ver a floresta e não olhar a árvore, assim, se você souber ir além dos seus preconceitos, entender a mensagem, eu uso várias coisas que aprendi com ele, né? E ele fala um negócio que é muito interessante, que ele fala the category of one. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte, e é engraçado isso, porque para mim foi um light bulb moment, eu falo assim, puxa, a hora que eu comecei a enxergar isso, eu falei, cara, ele tem absoluta razão no que ele tá dizendo. Porque no final, o que ele quer dizer com category of one, ele fala, cara, o teu maior diferencial competitivo é o teu jeito. No seguinte sentido, tem gente que não vai, que é o que o produtor de música tava falando. Ele falou, cara, tem gente que não vai conectar, e tem gente que conectar. Mas a galera que conectar, vai conectar muito. Então, quando você pega esse universo do digital, do marketing digital, você tem muito esse movimento dessa, não sei como é que você chamou, McDonaldização, né? Gostou do da termo, galera, né? Eu amei. Vou usar agora, mas vou dar o crédito. Dou crédito para todo mundo que você me conhece. A galera replicar o mesmo playbook e fica tudo muito igual, muito parecido. E eu comecei a reparar em várias pessoas de quem eu acabo orbitando, de quem eu acabo tendo uma força gravitacional que me puxa para essas pessoas, e eu falo, cara, é o caráter unique delas. Entendi. Legal isso. É o jeito que elas não estão... Vou te dar um exemplo, cara. O Sérgio, que foi o primeiro episódio que a gente estava falando, o Sérgio Brown, esse amigão meu da primeira temporada. O Sérgio, ele é uma pessoa que nem você, muito genuína. E o Sérgio, ele tinha uma certa... Eu falo isso porque a gente conversou isso no podcast, não só fora dele. Ele tinha uma versão ao negócio de LinkedIn, Só que toda vez que ele faz um post, o negócio explode. Ele não tem técnica, assim, no sentido de... Ele não tá estudando o melhor jeito de... Não sei o que lá. Ele tá aí lá e sendo ele. E aí o negócio... E eu falei isso pra ele. Eu falei assim, cara, o que conecta a gente a você é você. Não é que você está fazendo um call to action, não é que você está... Então, eu acho que eu vejo isso que você está trazendo também muito nesse mundo de marketing digital, onde as coisas começam a ficar extremamente parecidas e você vai até se distanciando daquilo que faz você ser você. Daquilo isso. Porque você vai acreditando que aquilo não é suficiente e eu acho que você fica quase com fear of missing out, né? Você fala, porra, se eu não... Tá todo mundo fazendo. Então, se eu não fizer isso... E eu acho que aí tem uma discussão até maior em escritório de advocacia, que é... Porra, cara, uma coisa é eu olhar e me inspirar em coisas que o mercado tá fazendo, olhar uma coisa e aplaudir que um concorrente fez e tal. Mas tem gente que quer pegar o playbook do outro e colocar dentro do escritório... Não funciona. Não funciona, né? Como é que você enxerga isso? Assim? Não, eu acho que perde a autenticidade, eu concordo com você, mas eu te ouvindo aqui, eu fiquei com uma dúvida, com uma curiosidade. Você acha que tô aqui eu invertendo os papéis, né? Mas você acha que essa autenticidade, porque a gente estava falando aqui de um produto, na verdade, sim, né? Assim, a gente está falando de vinho aqui inicialmente e dessa questão da autenticidade vista como um elemento sedutor do ponto de vista do cliente, do consumidor. Sim. Né? De um produto, assim, é um nicho dentro do vinho, porque eu estou falando de vinho natural. E o vinho natural, o grande... Desculpa eu voltar à questão do vinho, mas você vai ver que tem relação. Você vai ver que tem relação. Vai com tudo. A questão do vinho... do vinho natural, ela hoje começa a ser percebida como um traço distintivo de quem produz vinho nessa nossa era ESG, orgânico, tudo natural, e procedência, sustentabilidade. Ela começa a ser vista como uma onda surfável por quem não tem esse gene, por quem não tem isso dentro de si organicamente, digamos assim. Então o cara começa como puro
artifício de marketing a surfar essa onda e você vê que não tem autenticidade. Então, por exemplo, é o cara que faz um vinho orgânico e escreve no rótulo. Tem uma vinícola na Argentina que bota isso, The First Organic Winery in Argentina. O cara que coloca isso no rótulo, que ele precisa dizer que ele é adepto dessas regras todas do vinho natural, eu já desconfio, eu já fico um pouco assim. Então, na verdade, a minha reflexão aqui com você é a seguinte: você acha que há espaço? É interessante isso, eu não tinha feito essa reflexão. No mercado, porque a gente está falando de mídia digital, ok, aí eu concordo contigo, eu acho que você vir e apresentar algo novo, uma visão diferente de um mesmo fato, de um mesmo problema, uma solução inovadora, e trazer com isso o seu jeito, como você falou do Sérgio, mais autêntico, mais genuíno, eu acho que isso atrai a atenção. Mas como prestação de serviço jurídico, você acha que cabe essa autenticidade na prestação do serviço? Acho. Tem espaço para isso, Bruno? Acho total. Interessante. Acho total e vou até conectar com outro ponto que eu já vou voltar aqui de um artigo teu, que você escreveu faz um tempo, From Food Service to Legal Service, que eu destaquei 3 pontos que vão conectar full circle com o que a gente está falando aqui. Eu segmentaria, Pedrão, entre o que eu brinco, que é o lado médico do advogado, cirurgião. Cara, você não pode escolher um bisturi dentro do paciente. Você tem que ter um checklist, ou seja, você tem que ter um mínimo ali do ponto de vista de entrega técnica que ele não pode faltar. Aí não tem criatividade nesse sentido. O que eu tô querendo dizer é, cara, it is what it is. Você vai fazer uma petição inicial para ela não ser inepta, é só você pegar ali o checklist, né? E você olhar ali todos os requisitos. Então, tem um lado médica / cirurgiã, que não tem que... É binário. Tem que fazer, né? Para cumprir prazo, eu acho que aqui tem que ter o padrão mínimo de qualidade. Não tem discussão, é inegociável. Ponto. Aí tem o outro lugar que ele vai conectar com um dos pontos que você citou aqui, na minha opinião, e é muito legal isso aqui, porque eu não tinha pensado nisso também, que aí vai entrar... eu sempre falo que Customer Experience, experiência do cliente, na minha visão, é cultura mais Employee Experience. Ou seja, eu já ouvi muitas vezes, não vou dar o nome aqui, mas muita gente criticando um dos escritórios mais tradicionais do Brasil, quiçá da América Latina, falar, mas os caras são de um jeito assim, Eu falo, cara, eles são de um jeito. E é muito admirável que ele, ao longo de décadas, tenha conseguido chegar onde chegou e ter o jeito deles, que não precisa ser o seu. Agora, então eu acho que tem uma confusão quando a gente olha isso aqui, que é o seguinte, eu falo assim, cara, vai ter gente que vai conectar, e aqui está a segmentação também, na minha opinião. E eu vejo isso na própria empresa, cara, assim, o tipo de cliente que a gente acaba tendo mais sucesso. Então, eu acho que a gente tem que ter um padrão mínimo de profissionalismo, de entrega, de etc. E aí, parte da nossa segmentação hoje, ela tem muito a ver com esse ponto que você está tocando, que é quem que conecta comigo. Eu vou te dar um exemplo clássico, cara. Eu, quando fazia outras indústrias, ainda faço de vez em quando, mas fazia obviamente mais, quando começava um approach de aqui é faca na caveira, bop, porra, aqui é venda, porrada, eu falava, cara, não sou eu. E isso não significa que eu não tenha energia, isso não significa que eu não você já, participou de alguns treinamentos comigo, isso não significa que eu não tenho delivery, mas eu não sou o cara da faca na caveira, eu não acredito nisso, eu não acredito que vendas é uma guerra, eu não acredito que o cliente é teu inimigo. Quer melhorar suas habilidades de vendas, prospecção, networking, negociação, experiência do cliente? Não deixa de conferir os nossos cursos voltados para o mercado jurídico, basta acessar o nosso site struns.com.br. Lá em cima você vai achar a nossa página de cursos. A gente tem curso online ao vivo, curso presencial, cursos gravados, tem diversos temas super interessantes. Não deixe de conferir. E eu achei espetacular, eu não tinha lido esse teu artigo.
Você destacou vários pontos, mas tiveram 3, e eu acho que você vai, obviamente, aí conectar com várias coisas que a gente está falando, e é interessante, eu vou ler para você, porque tem várias vezes que alguém fala, no teu livro, eu falo, cara, não lembro, né? Eu escrevi em 2018, eu já não lembro tudo, né? Mas brincadeiras à parte, você escreveu 3 que me chamam a atenção, eu acho que dá para conectar bastante com o que a gente está falando aqui. Você está fazendo esse paralelo entre Food Service e Legal Service, e você falou, era Desire for Convenience, que é o Tailor Me, o outro era Craving for Experience, VIP Me. E o outro era Appetite for Adventure, que você chamou de Global Taste. Como é que você enxerga esse paralelo vis-à-vis tudo que a gente está conversando agora? Interessante essa... Que legal que você tinha visto. Eu não sabia que você não tinha lido ainda, porque isso aqui me ocorreu, só para voltar um pouquinho. Sim. Isso aqui me ocorreu depois de voltar de Chicago. Eu vou anualmente a uma feira pelo meu histórico. Pela associação. Depois eu quero falar sobre isso também. Tá bom. Eu vou uma vez por ano a Chicago, tem uma grande feira de food service lá, e ouvindo uma pessoa falar, eu comecei a ouvir ela falar sobre customer. Ela estava falando sobre consumer... Como é que era o título da... Eu devo mencionar aí o título, mas enfim, ela está falando de tendências, consumer trends, assim, no mid and long term. Era uma coisa assim. O que o consumidor vai querer consumir de food service olhando para frente? Ela começou a falar, eu sentado ali, eu falei, cara, isso aqui é totalmente aplicável ao mercado jurídico. Perfeito. Se eu entender essas tendências de consumo, porque a tendência de consumo é para o alimentos e bebida, mas é para o serviço jurídico, para o serviço de contabilidade. Você tem elementos que trespassam. Não tem uma segregação. Então, não tem uma segregação tão enorme assim, né? Não tem, e isso me remete a um assunto que depois eu quero que você me provoque para eu voltar a falar, que é um histórico da prestação de serviço no Brasil, tá? Que isso é uma questão que eu também dou crédito para todo mundo. Isso o presidente da Brasil Nacional, Paulinho Somuti, fala isso, e eu aprendi com ele, e eu acho que isso, depois você me lembra, que tem relação com isso. Então, se eu consigo, na minha cabeça, entender essas tendências de consumo e, claro, dimensioná-las, adequá-las ao nosso mercado, que é o que eu procuro fazer, sem brincadeira, diariamente, porque eu acho que muita coisa aproveita. As pessoas falam para mim, caramba, Pedro, restaurante e escritório de advocacia, nada a ver. Eu falo, opa, nada a ver? Amigo. Como assim? Claro que tem tudo a ver. Se fosse uma indústria de pregos automatizada, talvez não tivesse muito a ver. Mas a gente está falando de prestação de serviço. Então, quando eu vejo a presidente da National Restaurant Association lá falando, eu falei, cara, se eu entendo essas tendências e as dimensiono corretamente para o meu mercado jurídico aqui, eu tenho um head start aí interessante. Eu consigo... Então, essas 3 questões são questões muito latentes no food service. O Tailor Me, a gente... eu já vi você... Isso aqui tudo, esses 3 itens, Bruno, nos seus treinamentos, que a gente tem trabalhado bastante, eu já vi você tocar nisso aqui mais de uma vez. Sim. É por isso que me chama a atenção. Eu já vi você tocar nisso. O Tailor Me no mercado de food service, você entender o anseio daquela pessoa que quer consumir o seu serviço ou o seu produto, e um pouco por isso que me causou um pouco de surpresa, e eu te fiz aquela pergunta inicial, porque é um pouco o contrário do que a gente estava dizendo. É o seguinte, olha, eu vou me moldar ao que o consumidor quer receber de mim, eu vou entender o anseio dele, e eu vou desenhar aqui o meu produto ou a minha prestação de serviço para atender exatamente o interesse dele. Não é muito o contrário, não, mas eu não estou fechando o olho, não tem uma parede opaca aqui, eu não olho o meu consumidor e faço simplesmente o produto de acordo com a minha intuição. Tem essa questão de entender lá que o cara, hoje os consumidores estão querendo alimentos mais saudáveis, eu vou me dedicar a produzir alimentos mais saudáveis no meu restaurante, ou fazer pratos que sejam mais saudáveis, etc e tal. Ou que tenham relação com o desempenho funcional daquela pessoa e tal. Isso é um pouco o Tailor Me. O VIP Me é a experiência que a gente fala tanto, que eu acho que até, para te provocar um pouco aqui, quando eu vejo hoje um anúncio de um evento, de uma degustação de vinho, de um restaurante, alguma coisa, venha
adquira aqui, venha ter uma experiência única. Eu já cansei dessa história de experiência, porque eu acho que já ficou meio cafona. Sim. E um pouco... Sabe quando você bate muito na mesma... É a mesma coisa do cara que bota o orgânico no rótulo lá, Sim. meu vinho é orgânico. O grande lance do vinho natural é você não precisar dizer que ele é natural, ele é conhecido como natural pelo mercado, pelos influencers ali do mercado, pelos líderes e formadores de opinião. E você não precisa ficar se auto... É um pouco anti-LinkedIn nesse sentido, que você diz lá, uma grande honra em receber, não sei o quê, grande prazer ter sido convidado para... É um pouco... Por isso que eu te fiz a pergunta, porque é um pouco a antítese disso, assim. Eu não sei se você puder fazer um parênteses, eu acho que as duas coisas... Eu acho que a gente tem como balancear as coisas. Eu acho que quando eu digo da autenticidade, para mim, ela vem muito nesse lugar do relacionamento. Ela vem muito nesse lugar do... Pô, que tipo de cliente que eu tendo a ter mais fit? Não que eu não tenha que entender o job to be done para aquele cliente. Não que eu não tenha que olhar... né? Eu gosto muito, já falei algumas vezes aqui nessa temporada, que tá muito na minha cabeça, o Wayne Gretzky, jogador de hockey canadense famoso, ele falava, you have to go where the puck is going. Você tem que ir para onde o disco tá indo, não onde ele tá. Então, eu acho que tudo isso faz sentido. Mas o Seth Godin tem um vídeo dele que eu amo, até saiu na 3x1 faz um tempo, que ele fala sobre a diferença entre logo e brand. Caramba. Então ele fala, cara, várias empresas têm um logo, mas não tem um brand. E aí ele usa como referência o seguinte, se a Nike hoje fizesse um hotel, lançasse um hotel, você ia ter alguma ideia de como esse hotel seria na tua cabeça. Você consegue imaginar. Agora, se o Hyatt fizesse um tênis, você não faz a menor ideia como seria o tênis. Olha, que legal. Então, que bacana. Eu acho que onde essas... Eu entendo super tua provocação e é algo que eu me provoco também. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Eu acho que esse lugar do fit, ele é né? De client e escritório relationship, a relação que a gente vai ter. Eu enxergo, Pedro, claramente, em tese, clientes que no papel seriam perfis de cliente ideal pra gente, mas quando a gente vai para execução, não são. Não rola. Não rola. Então, eu acho que é isso que eu... Não sei se você concorda. Eu acho que é aí que eu acho que o espaço para essa autenticidade toda, ele tá justamente na questão mais relacional. Sim. E pessoal, eu já vou voltar aqui, eu não perdi o fio da meada, não. Eu tô com as coisas aqui também. E pessoal, muito boa a conversa, porque vai me puxando várias coisas. Não, vai com tudo, aqui é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Porque eu tenho uma teoria que eu acho que no final das contas, tudo termina no pessoal. Eu não quero com isso dizer que... para que dar certo, eu preciso ir tomar uma cerveja com você daqui a pouco, a gente tem que não sei o quê. Eu não tô dizendo que tudo termina em pizza, não é isso. Claro. Mas eu acho que mesmo as relações entre países soberanos, entre governos diferentes, a relação que se estabelece do governo com o cidadão e etc., no final das contas, quando você é parado numa blitz policial, por exemplo... A relação que você estabelece com a pessoa que está te verificando, te fiscalizando, e o olho no olho que se estabelece, tem relação com a forma como ele vai te fiscalizar e te verificar. Eu acho que... Claro. Então, o contato que se estabelece do ponto de vista pessoal, isso aqui que a gente está tendo, no dia a dia, mesmo quando nós somos representantes de pessoas jurídicas gigantescas, de empresas, entidades enormes, mas no final, na ponta... Quem estabelece, quem manifesta a vontade do Hyatt ou da Nike para o comprador do Hyatt, o hóspede, é uma pessoa física, é um indivíduo que está ali na frente. Eu acredito muito na força dessa relação pessoal que se estabelece. Isso eu falo isso muito e eu de tanto falar eu vou melhorando a forma de verbalizar isso, porque não é fácil verbalizar e transmitir esse sentimento que eu tenho, mas é porque como eu consigo estabelecer isso de maneira muito natural nas minhas relações pessoais, com autoridades, com autoridades policiais, com, sei lá... Stakeholders diversos. Como eu tenho alguma facilidade em fazer a leitura da situação e atingir
a pessoa e saber qual é o momento, do ponto de vista de oportunidade, assim, de eu fazer um pedido, de eu introduzir um pedido que eu quero fazer, eu acredito muito na força que se estabelece, ou que pode resultar desse contato pessoal que se estabelece. Então, eu acho que aí há espaço para esse ponto distintivo, né? E aí eu acho que até traçando um paralelo, para mim, né, eu gosto muito desse conceito que experiência do cliente é como você se sente ao longo dessa jornada. Ela tem um caráter muito emocional. Quando você tem uma experiência ruim, eu sempre falo, você não fica bravo, você fica pé da vida. É um negócio visceral, assim, você se sente largado, né? Você se sente... Eu conto essa história em treinamento de CX, né? De Customer Experience, que é uma história que eu arrepio de contar. Eu acho que eu nunca te contei. E eu sei que você tem bastante história boa de experiência do cliente também pra gente falar. Então, assim, só trazendo, eu acho que mesmo debaixo do guarda-chuva de Customer Experience, você ainda continua pra mim com esses dois pilares, que é o pilar do procedimental. Porra, você tem que cumprir prazo. Inexorável. Inegociável. Inegociável, isso concordo. faz parte. Aí tem uma parte que se mistura, que vem aqui no emocional, que é o relacionamento, é o entendimento. É a escutativa, é o saber fazer boas perguntas. A comunicação, exato. A comunicação. As palavras que você emprega num e-mail. Que vão influenciar. Claro, então, eu acredito muito nisso. Os dois pilares para mim influenciam. E eu me recordo, cara, isso foi 2019, se não me engano. O Rafa, meu mais velho, devia estar com 7, alguma coisa assim. Eu tava numa reunião num cliente, uma reunião longa, eu sempre deixo meu celular no modo avião. Eu sou separado, tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. E era uma reunião longa, e aí no intervalo eu peguei o celular só para ver se não tinha chamada não atendida e tal. Cara, tinham 8 chamadas não atendidas da mãe dos meninos. Porra, desesperado, já dá aquela taquicardia, ligo pra ela, eu tava na Faria Lima. Ela liga pra mim e fala assim, o Rafa caiu no clube de patinete, bateu a cabeça, a gente tá numa ambulância indo pro Einstein. Cara, eu nem sei como é que eu cheguei no Einstein, Pedrão, assim, cara, completamente atordoado, né, não sabia o que tinha acontecido, não sei o que lá. E eu não sabia, a história é o final feliz, tá, mas enfim, só pra não deixar ninguém tenso aqui. Mas eu não sabia nem por onde eu ia entrar, por onde eu ia... Aí porra, cara, parei meu carro do jeito que deu, entreguei pro manobrista, cheguei, puxei a primeira moça que passou na minha frente e desesperado, falei pra ela, desculpa, meu filho entrou de ambulância, ela falou, calma, eu vou te levar até ele. Pegou pela mão, fomos indo até lá, chegamos lá na salinha ali, ele tava numa maca, aí minha ex-mulher pegou e fez sinal de joinha, que tá tudo bem, não sei o que lá, eu desabei de chorar, tal, não sei o que lá, veio um enfermeiro, me deu uma água, tal. Por que eu conto essa história? Eu não sei quem era essa moça. Ela não virou pra mim e falou, não é comigo. Não sei se ela era uma enfermeira, se ela era uma médica, era uma cirurgiã, se era uma... Então, quando eu trago esse caráter emocional, óbvio que eu tô trazendo um caso extremo, mas eu brinco que em experiência do cliente, a gente vê isso muito acontecendo, você tem a cultura do não é comigo. Senhor, não é aqui. Senhor, não é comigo. Nossa, isso destrói qualquer tipo de... Porra, cara, você se sente... Eu tava dando um treinamento para uma grande multinacional, eu tava treinando todos os centros de serviços compartilhados deles, 180 pessoas, foi uma pancada, assim, foi num segundo semestre, a gente fez várias turmas, então era só o CSC, que é uma área de apoio à operação, um CSC grande, e era só a experiência do cliente interno, então eu tava treinando o CSC como eles iam atender os clientes internos. E aí a gente estava falando sobre isso, aí uma moça levantou a mão, nunca esqueço. E eles têm uma grande fábrica no Paraná, e, porra, tem 7 quilômetros de fábrica ali, um negócio enorme. Você tem que pegar carro para se locomover, enfim. E era o onboarding dela, e ela falou, porra, eu passei o dia inteiro pingando de lugar para lugar, todo mundo falou que não era aqui. Ela terminou o dia sem crachá, sem computador e chorando. Nossa, terror. Cara, um terror. Então, eu acho que tem um lugar que tem tudo a ver com o que a gente está falando do humano. E aí as pessoas que não entendem, na minha visão, que hospitalidade e até o Unreasonable Hospitality, né? Aquele livro que eu te dei de presente, e você já, obviamente, conhecia a história. Tem tudo não entenderam
que isso tem tudo a ver com esse caráter humano, eu acho que é aí que a galera acaba não conseguindo fechar os dois pontos, que pra mim sim. Ah, interessante. Faz todo sentido. Faz sentido? Queria te ouvir. Não, faz todo sentido. Que legal a forma como a gente... começamos falando do vinho eu tô aqui, cara, minha cabeça tá... Sim. E várias coisas que você falou aqui, eu ainda vou voltar aqui na questão eu já tinha falado do Tailor Me, tem o VIP Me. E o Appetite for Adventure. Eu não esqueci disso aqui, mas eu só queria reagir o seguinte: você falou que a gente fica a pé da vida quando é mal atendido, tem uma experiência ruim, Sim. né? Você sabe por quê? Não, isso eu aprendi também com um dono de restaurante paulista que se radicou lá no Rio de Janeiro, mas depois acabou fechando o restaurante e voltou para São Paulo. E ele dizia o seguinte: o que nós temos de mais precioso na nossa vida e que é absolutamente irrecuperável? É o tempo. Então, o dia de hoje não se reproduzirá. A gente não consegue reviver o dia de hoje. Passou. Então, o cliente, quando toma a decisão na casa dele de sair de casa e ir para o seu estabelecimento, ele falava isso nos treinamentos dele, no restaurante dele. Na verdade, está decidindo gastar o tempo dele na sua casa. Ao fazê-lo, ele está implicitamente decidindo morrer um pouco na sua casa. Uau. Porque você não... faz todo sentido. O tempo é limitado. Você está gastando gastando tempo, ativo. O que você tem, vida é tempo, que se você está vivo. Claro. Então ele fala, então o cara decide... Eu fiz isso no meu restaurante, eu chamei todo mundo, eu faço isso com frequência. Quando você fala isso, as pessoas fazem assim, arregalam o olho e falam, caramba, o cara tá vindo morrer aqui. Ele precisa ser tratado como um rei ou uma rainha. Uhum. Afinal de contas, ele decidiu, dentre as diversas opções, inclusive pedir a comida em casa, ele decidiu passar ou gastar, o americano o inglês chama de spend time, não à toa, eles têm uma visão mais pragmática, objetiva da história. Sim. A gente fala passar, né, normalmente, passar tempo. O cara decide gastar o tempo dele com você na sua casa. Então, cara, ele quando ele, em fazendo isso, tem uma resposta ruim, é maltratado, ele morreu à toa, né? Aquilo é visceral, né? É visceral. Eu gastei meu tempo aqui para nada. Eu podia ter aproveitado esse tempo melhor em outro local. Então, acho que isso tem muita relação com a gente... Eu comi um hambúrguer ontem, voltando do escritório pro hotel. Eu tava com pressa e queria ver um jogo do Flamengo que ia começar, não sei o quê. Fui comer um hambúrguer num lugar qualquer. Cara, mas tava tão ruim. E eu fiquei tão chateado com aquilo. E eu mesmo me falei, cara, como é que eu ainda fico chateado? Era óbvio que não era um hambúrguer legal, que era um lugar... Até um lugar que tava bem cheio, tava não sei o quê. O cara me seduziu. Ele falou, não, a gente faz aqui na parrilha e tal, mas tão ruim, um pão ruim, não sei o quê. Mas mesmo assim eu fiquei muito chateado, porque eu falei, pô, podia ter comido qualquer outra coisa, sei lá, uma sopa em outro lugar que teria sido melhor. Então acho que essa é a razão de a gente ficar tão chateado. E é a mesma razão pela qual a gente tem que tratar o nosso cliente com tanto zelo. Ele tá morrendo um pouco ali, cara. Ele podia ter decidido morrer em outro lugar. Então é muito profundo isso. E quando você usa isso com treinamento para employee, que você falou que é cultura com employee, né? Experience, employee experience, eu tenho total, concordo com isso. Cara, isso funciona muito, porque o cara fala, caramba, eu preciso me dedicar para que esse momento gasto pelo cliente aqui na nossa casa seja o melhor possível. E isso se aplica também à questão do restaurante e tem relação com VIP Me. E será que no final do dia, eu não tinha pensado nisso assim, mas te ouvindo, e é a beleza dessa troca, se você olhar a tecnologia como um grande nivelador... Que é. Né? Eu brinco que um dos tells que eu tenho para saber se o cara usou o ChatGPT para fazer um post no LinkedIn é a palavra crucial.
Não sabia disso não, vou adotar Depois essa. olha, cara. Tá. Se tem crucial ali é porque... Cara, grandes chances ali. Porque você não usa crucial, cara. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quem escreve isso é crucial. Porra, nunca tinha visto essa palavra. Aí o ChatGPT começou... Enfim. Putz, cara, pior que eu sou ruim pra essas coisas, porque eu gosto de usar umas palavras, mas enfim, é uma maluquice minha. Não, mas assim, tudo isso para dizer, e é um insight que me veio agora, quero ver se você concorda. Então, no final do dia, se a gente olhar a tecnologia como um grande nivelador e o acesso dela ficando cada vez mais amplo, mais fácil e mais barato, né, ao longo do tempo, onde estão essas alavancas de diferenciação? Pois é, mas esse é o ponto. Eu acho que é aí que a gente entra no... Paradoxalmente, a gente entra no humano. Se a tecnologia é um grande nivelador... A experiência do cliente vai ser uma alavanca de diferenciação. E aí, o meu irmão no restaurante está querendo botar um chatbox lá para ajudar com reservas, Eu fico muito resistente a isso. O nosso restaurante, eu tenho um restaurante, para quem não conhece, ele tem... Não, peraí. Vamos fazer uma pausa aqui. Porque eu tava pensando, eu falei, porra, a gente tinha tudo pra fazer uma propaganda, vinha uma vinheta do restaurante Aprazível. Eu ia fazer com a voz de locutor, ia virar e falar assim, Aprazível. Esse episódio conta com o apoio do restaurante Aprazível, o melhor restaurante do Rio de Janeiro. Muito bom. Brincadeiras à parte, que você não vai falar, eu vou falar. O restaurante é espetacular, lindo, maravilhoso. Todo mundo tem que ir lá em Santa Teresa, mas enfim, continua. Obrigado. Eu ia dizer o seguinte, o perfil do food service, do mercado, do setor de bares e restaurantes é muito diverso, muito diverso. Então é só para quem não conhece dizer que lá o nosso restaurante é um restaurante de ticket médio mais alto, é um restaurante que eu chamo de experiência ou de gastronomia, embora eu não goste muito desse conceito de experiência, mas que é absolutamente necessário e é só um pouco de implicância minha. Ele é um restaurante, eu brinco, tem restaurante de comida, que é para você se desincumbir de uma necessidade biológica. Eu preciso comer aqui no almoço, no centro do Rio, preciso ir em algum lugar exato. E o restaurante de experiência mais gastronômico. O meu se situa nesse segundo grupo. O setor é muito diverso, são perfis distintos, você tem o self-service, não sei o quê. Então o meu se situa nesse segundo grupo. Então eu preciso de uma atenção redobrada na questão da experiência. Quando eu coloco um chatbox ali, como o meu irmão João quer, e a gente está discutindo isso, Você tira a tua alavanca. Cara, eu tiro a minha alavanca. Eu tô tentando... Tô até compartilhando aqui com... eu tô tentando convencê-lo disso. O argumento dele é um argumento super válido. E eu tenho certeza que você também se sensibiliza, que é o seguinte, Pedro. Você consegue estabelecer esse contato ou treinar os nossos 4, 5 colaboradores para estabelecer esse contato com o cliente de 11 da noite às 7 da manhã? Pô, não consigo, eu tô dormindo, cara. Pois é. O chatbox, durante esse período, ele consegue fazer, inclusive, uma reserva para o cliente que está ali. Então, é uma luta difícil que eu tô tendo com ele, porque ele tem um ponto. Posso colocar lenha nessa fogueira? Bora. Para me ajudar ou para me atrapalhar com ele? Não, para te deixar mais confuso. Eu vou te contar 2 casos. Um do Alinea, em Chicago. Conheço, já tive. Espetacular. 3 estrelas. O Alinea, quando ele foi abrir, o cara já tinha trabalhado no French Laundry, o chefe, né? Já vou lembrar o nome dele. Eichetz. Eichetz. Acho que é Guy Eichetz, alguma coisa assim. Gary, enfim, é com G. Ele, inclusive, recomendo para todo mundo, tem um episódio da 2ª temporada do Chef's Table, que é sobre o Alinea, espetacular. Recomendo sempre como um pre-work para os treinamentos de experiência do cliente, que eu acho que tem vários insights. Restaurantes são laboratórios fantásticos para se estudar isso. Você tem toda a razão. Toda a razão. E eu tava vendo, eu fiquei obcecado com a Alinea. Nunca fui ainda. Ah, você não foi? Ainda não fui. Nunca fui pra Chicago, cara. Nunca fui pra Chicago. Dizem que é maravilhoso, tá? O do tempo é bom, né? E aí eu tava vendo, e eu fui caçar a história do Alinea, fiquei interessado e tal, e eu fui entender que parte dos investidores, um dos investidores sobretudo, é um cara que tinha vindo do mercado financeiro. Eu vou jogar as 2 histórias de lenha na fogueira pra você, porque eu não tenho uma conclusão. E ele virou e falou o seguinte, aí é a beleza de você trazer essa inspiração de outras indústrias, né? E fazer esses paralelos, o Connected Dots, né? Riquíssimo. E ele virou e falou assim, ele estava muito incomodado com o esquema de reserva. Porque ele falou,
porra, cara, puta negócio ineficiente, porque fica aquela roleta russa, né? De tenta, não tenho, aí fica lá caçando, aí se vai e vem, a pessoa não aparece, dá no show, aí você toma aquilo que você podia já ter liberado. Ele ficou incomodado com tudo isso. E ele fez a pergunta, que na verdade ela é uma pergunta que vem de um artigo da década de 60 chamado A Miopia do Marketing, né? Que ele fala, what kind of business are we in? Que era um pouco do que você estava falando. Que tipo de negócio nós estamos, exato. né? Qual é o perfil, né? E ele trouxe para um outro lugar. Ele falou, cara, a gente está em entretenimento. Porque ele falou o seguinte, ele partiu da premissa que o cara pode comprar comida em casa, então ele falou, ele está indo para ter uma experiência do mesmo jeito que você pode assistir um show na tua casa, né? Um show do Elton John, sei lá, você pode assistir, mas você está indo pro show porque você quer ter uma experiência, quer ver o cara ao vivo, tal, você quer ter um negócio diferente que só escutar a música. E ele falou, como é que a indústria de entretenimento cobra? Ingresso. Então ele falou o seguinte, a gente vai montar uma plataforma e a gente vai começar a cobrar ingresso pro nosso restaurante. Né? Menu degustação, a gente vai cobrar ingresso. Aí ele falou mais, ele falou o seguinte, porra, por que o cara que quer ir sexta-feira, 8 da noite, terça-feira, americana, né, 6 da tarde, almoça, janta cedo, paga o mesmo valor que o cara que quer ir sexta-feira às 8 da noite? Dynamic pricing, mas isso agora é uma tendência, não sei, mas eu quero te ouvir. Não sei, não manjo, né? Tô te contando a história que eu li. Ele falou, então o cara o camarada que quer ir terça-feira às 6 da tarde, ele vai pagar menos, oferta e demanda, ele vai pagar menos que o cara que quer ir sexta-feira. Ele falou, e by the way, vamos fazer o seguinte, porra, tem o livro do nosso chefe aqui, ele premiadíssimo, o Michelin, não sei o que lá, a gente vai colocar no checkout a oportunidade do cara comprar e vamos fazer sugestão de pairing, de vinho, não sei o que lá. Bom, longa história curta, Pedrão. Os caras conseguiram ter 6 meses totally booked Depois de ter feito isso? É mesmo? Em 15 minutos que eles abriram o Alinea já era o Alinea. Ele já era premiado, né? Não tô falando de um newcomer. Ele já tinha... Acho que já tinha estrela, enfim, já tinha um nome, né? Não era um qualquer um. 6 meses e, na época, isso faz tempo que eu vi essa história, tá? Deve fazer fácil aí uns 6, 7 anos que eu li a história, não tô dizendo de quando é a história. Mas eles estavam falando que eles tinham uma receita com o livro anual de $200 mil, assim. De só fazer isso. Aumentou para... Então, vou te contar essa história. Agora eu vou te contar uma outra história. De uma empresa de calçados, de e-commerce de calçados, chamado Zappos, com 2 P's. Outra história que eu fiquei obcecado, queria ir lá pra Califórnia, porque eles têm o 3-day, você pode passar 3 dias lá na Zappos, um negócio assim. Quero ainda fazer, porque a Amazon compra as Zappos por $1 bilhão quase. E o Bezos fala que a Amazon tinha mais a aprender com a cultura das Zappos do que as Zappos com a cultura da Amazon. É mesmo? E a história das Zappos, em 2 segundos, tem um livraço, chama Satisfação Garantida. Infelizmente, foi escrito pelo Tony Rich, o CEO das Zappos, que veio a falecer, não é o fundador, que foi o cara que revolucionou a cultura das Zappos. E a Zappos, ela, na época, não sei como é que tá agora, mas eles investiam muito pouco em marketing. Que eles falam o seguinte, o nosso melhor marketing é como a gente trata os nossos clientes. Mas você fala, porra, mas ele é um e-commerce. E aí entra onde eu ia chegar. Quando você liga para um e-commerce? Quando você quer comprar, né? Não, você quer comprar, você aperta o botão. Quando você quer reclamar. Quando você tem um problema. Claro. Então ele falou o seguinte, percentualmente você pegar nossa base de clientes, 100%, a cada ano a gente consegue interagir com, sei lá, 0,5%, espero, que sejam os clientes que estão tendo problema. Esse cliente que está tendo problema, eles começaram a eliminar a fricção. Eles falaram o seguinte, qual que é a coisa mais difícil de você achar no e-commerce? Um telefone para ligar. Aí você vai lá nas Zappos, depois faz esse teste. Quem está nos ouvindo, faça esse teste. ZAPPOS. Primeira coisa que está lá é o telefone deles, assim, grandão ali na primeira página. Eles facilitaram muito o negócio de devolver, aquele negócio de devolver produto, que no Brasil é crime, mas nos Estados Unidos... Cara, money back, meu. Não vamos discutir. Estamos olhando o lifetime value da relação, não gostou, a gente facilita aqui o negócio e tal. Eles facilitaram muito o negócio do return. E eles pegaram e falaram o seguinte, uma das áreas mais importantes nossa é a área de atendimento ao cliente, que é a área que recebe essas ligações quando o cliente está pé da vida. Aquele é um momento de gestão de marca. Então, a gente tem que treinar os nossos
employees, para que eles sejam capazes de criar uma conexão com aquele consumidor. Putz, ali naquele momento. Naquele momento, porque a gente não tem esse momento com a maior parte da jornada. Porque é um negócio muito automatizado. Então, eles falaram o seguinte, o pessoal de atendimento fica 2 meses em onboarding. Todo mundo que entra de diretoria, gerente, analista das Apos tem que ficar 1 mês em atendimento, como parte do onboarding. Caramba, cara. Para sentir na pele as dores, as necessidades do cliente. A Disney faz isso também. Tem que ir lá fazer algum posto ali, não importa o teu rank, né, a tua hierarquia. E eles, na época, não sei se passou isso, eles têm... Eu não estou falando que isso é sustentável, mas eu acho a história brilhante. Coisas que eles fazem, eles, estão sem... às vezes você ligou porque você falou, eu quero muito, gosto muito desse tênis, mas está fora de estoque, porque tênis também tem uma tribo, né, da galera que gosta do tênis específico e tal. Tem. O cara vira e fala assim, sinto muito, a gente realmente está sem estoque, mas eu olhei no site da XPTO, da Centauro, que é a concorrente deles... E tem. Aí você fala, cara, não, para aí. Não é possível. Então... Por quê? Ele não está olhando aquela interação. Ele está olhando o vínculo de confiança que ele vai estabelecer a partir do momento que ele está mais interessado em resolver o teu BO, seja com ele ou não. Putz, que legal, E eles estão no Guinness, cara, com uma ligação de atendimento mais longa da história. Depois eu vou pesquisar essa história se ainda permanece. Era 11 horas de ligação. Por quê? Nas Apos, eles não têm script. Eles não têm absolutamente nenhum script. É criar conexão. Então, ligou lá um consumidor querendo shoot the shit, né? Querendo conversar, e o cara ficou batendo papo com o cara, não sei o que lá, nanana. Tudo isso, longa história, incrível. Porque eu acho que a gente tem 2 exemplos aqui, e eu confesso pra você que eu ainda não fechei meu raciocínio onde eu tô nessa parada. Eu quis jogar mais lenha na fogueira. Eu recebo a sua lenha com alegria. Eu acho, cara, eu acho que eu acredito muito na coisa humana mesmo. Sim. Assim, no relacionamento interpessoal, acho que ele é muito forte. E pensando na gestão do escritório, por exemplo, o escritório é um desafio, cara. Assim, vindo da gestão de um restaurante, eu brincava, né? Que eu dizia que, o restaurante é bem mais complicado que um escritório. Isso no início da minha carreira de gestão no Vieira Resende, eu dizia, é bem mais complicado porque alguns funcionários portam facas, né? Eu lembro que você me contou essa história. Assim, então, calma aí, né? Você a brincadeira vai até ali a segunda página, né? Tem uma hora que... E hoje em dia eu brinco que não, cara, que o escritório, na verdade, o fato de você ter tantos donos que são sócios, cara, isso, ainda que você tenha em escritórios que atribuam valor ao equity e tal, que você tenha donos em medidas diferentes, porque tem mais equity que outro, mas eles se portam e se comportam, se veem, se entendem como donos e são, né? Em última análise. Isso é um desafio gigantesco. Você navegar nessa seara com desenvoltura, tendo que, em alguns casos, ou tomar decisões que gerem atrito, ou informar decisões, no caso nosso lá do conselho, que gerem atritos. Então, o aspecto pessoal é muito importante na questão do escritório. Para mim é muito claro assim, essa relação que se estabelece, ela é fundamental. Para mim, ela dá a essência do sucesso de uma gestão bem conduzida num ambiente de escritório de advocacia. Mas aí eu quero pegar esse gancho. Você está há mais de 6 anos nessa cadeira de CEO do escritório. Assim, o que você teve que mudar de ideia? O que você aprendeu? O que sentado nessa cadeira hoje, para você, são os principais desafios que você tem? Não, legal. Eu diria que o principal, eu tô no meu 2º mandato de CEO. Antes eu era o COO junto com um outro CEO. Então, são um pouco menos de 6 anos. Tá. Eu acho, Bruno, assim, para te responder isso assim, de bate-pronto, acho que o principal aprendizado e adaptação que eu tive que fazer, vindo de um outro universo, foi a questão do contraditório. Assim, de quase que buscar opiniões divergentes da minha.
Não é aceitá-las apenas, e se você tem uma opinião diferente, você é um sócio do escritório, você vem conversar e tal, é quase provocar isso, assim, de... Trazer para a superfície. Fazer isso emergir de tal forma que eu possa entender. Então, eu sempre me questionando muito, eu duvido sempre muito das minhas certezas. E isso foi um processo que... Eu acho que eu já era, assim, eu nunca fui um cara muito... Sabe aqueles caras dogmáticos, assim? Não, porque... mas isso eu tive que intensificar, eu acho que eu tive que adaptar muito, porque num restaurante de onde eu vim, você não precisa muito disso ali. Éramos 3 sócios, somos ainda 3 sócios, e a gente decidia ali naquele foro e tal, então ambiente familiar até, que traz uma dificuldade extra, em alguns casos uma facilidade, mas acho que é uma dificuldade maior, e isso não era tão premente assim para mim, e ficou claro no escritório que isso é da essência, assim, eu preciso ouvir. E mais do que ouvir, eu preciso trazer, provocar, puxar os entendimentos contraditórios, as crenças que divergem das minhas, as opiniões diferentes, para trabalhá-las e normalmente aprimorar aquilo que a gente está fazendo. A gente normalmente está criando regras, uma política disso, uma política daquilo, ou aperfeiçoando um processo de avaliação, sei lá, por exemplo. Ter conseguir coletar esse banco de dados aí de opiniões que sejam, normalmente conflitem com a minha ou com a da gestão do escritório, aí entendido como conselho, é muito importante. Então, eu acho que outro dia eu falei isso também, alguém me perguntou qual foi e eu estava falando isso e eu acredito nisso, assim, eu acho que isso é o principal exercício, ou talvez o exercício mais importante que eu tenha que fazer. Essa jornada, você sabe disso, do CEO, ela é muito solitária, né? Sim. Salvo numa grande... Nós somos um escritório de tamanho médio aqui para padrões brasileiros, salvo numa grande multinacional, numa grande empresa, numa companhia, que você tem um time de vice-presidentes, por exemplo, muito grande, com quem você bate um papo, troca uma ideia. É uma jornada bastante solitária. Então, assim, você ir avançando as casas no tabuleiro sem se questionar, eu acho muito perigoso, porque se você erra o rumo no quadrinho 1 ali, quando você viu, você já está muito distante de onde você... de onde avião, era, né? Que nem avião. A rota vai ficando muito... Aquela boca de jacaré vai abrindo. Então, assim, eu me testo muito. Às vezes isso pode acabar resultando num processo um pouco... pode gerar um pouco de ansiedade ou de angústia, mas aí a gente trabalha isso fazendo esporte, fazendo outras coisas. Mas você acha que eu nunca fiz essa conexão, mas você acha que teu background em mediação te ajuda nisso? Não tenho dúvida. Putz, pra caramba. Mediação, para mim, um instituto da mediação, quando... assim, depois de estudar e de fazer curso, de me formar, etc., aquele tipo de coisa que você fala, gente, mas é tão óbvio, né? Assim, é uma coisa tão óbvia, todo mundo deveria. Quando você entra no curso de Direito, você se fala isso, né? No primeiro ano, você fala, cara, todo mundo devia fazer Direito para entender, né? Isso tudo. A mediação é isso, assim, todo mundo deveria procurar incorporar um pouco dos conceitos de mediação e trabalhar com eles, porque ajuda muito em casa, ajuda com a família, ajuda com seu marido, a sua esposa, seus empregados, os seus pares numa empresa. Então, eu não tenho dúvida, mediação ajuda, cara, assim, de uma forma incrível. Faltou um ponto, Tailor Me, VIP Me, qual que era o terceiro? Appetite for Adventure, depois você tem que contar a história sobre a história da prestação de serviço no Brasil. Vou contar. E tem uma outra também, que é um texto que eu estou escrevendo agora, que você vai gostar, já que você gostou desse aqui, eu antecipo para você, vou publicar, eu acho que essa semana ainda, eu uso o LinkedIn só para isso, depois você pode me reprimir. eu sou igual o Sérgio lá, você falou, eu preciso melhorar, mas eu estou fazendo um texto também, eu vou falar sobre ele também. Mas o Appetite for Adventure, isso é uma tendência
do mercado de consumo do food service de buscar sabores exóticos. E tem muita coisa asiática aí. A gente vê isso, né? O pistache meio que sai um pouco de cena, porque a gente teve a... Pelo amor de Deus, né? Exato. O beach, já foi que nem o beach tênis, né? O beach tênis da comida, né? Exato, exatamente. E a gente tem essa coisa do Appetite for Adventure, de você buscar sabores novos, aromas novos. Não é aquele o Bully? Não, qual que era aquele espanhol que... Ele era um pouco das fumaças, das coisas. Negócio... Isso aqui não é tanto essa comida... Não. Como é que chama, gente? Molecular, né? Tem uma gastronomia molecular. Tá. E mais essa questão do... tem muita relação com a Alexa Ásia. Tala, assim, também. Formigas, você comeu um negócio da Amazônia. É isso. Tá. E que é algo que eu acho que a gente consegue também adaptar aqui para a realidade jurídica se a gente pensar em inovação. Perfeito. Né? Coisas diferentes. Coisas diferentes. Coisas que, às vezes, o cliente que está ali interagindo com você ou não ouviu, ou não sabia, ou nunca... Caramba, o escritório de advocacia falando isso. Isso funciona no nosso caso. O maior elogio que a gente recebe, a gente tem Rio, São Paulo e Brasília, o maior elogio que a gente recebe ao nosso escritório no Rio, quando as pessoas entram e falam, nossa... Não parece um escritório de advocacia, tão leve, tão... Isso é um maior elogio. Legal. Isso é um appetite for adventure. Assim, você está gerando no cara aquela sensação de ele estar num lugar diferente de um escritório de advocacia, menos enfadonho, sabe? Assim, tá vendo como eu uso palavras? Eu te falei que eu sou... Seu ChatGPT. Cara, eu tenho um chatzinho... E então isso acho que traduz um pouco essa coisa da inovação, de você dar soluções novas, assim, diferentes. E eu acho que isso é um pouco clichê, né? A experiência do cliente, soluções inovadoras, né? Parece que a gente está anunciando tudo que você vê anunciado hoje, tem meio que esse binômio ali embaixo. Mas eu realmente acredito nisso como uma alavanca na qualidade da prestação de serviço, assim. Sem dúvida. Você também... Eu concordo 200%. Eu acho que uma coisa, eu brinco, é frase bonita no site. Outra coisa é quando você olha debaixo do capô, entendeu? O sócio, um dos fundadores do escritório americano que eu trabalhei, ele é coreano, né? Ele foi militar, tem um background super rígido, assim. E ele... É uma pessoa de poucas palavras. É até engraçado porque eles tinham personalidades muito yin-yang, assim, personalidades muito distintas, né? O Steve Kobre e o Michael Kim, do Cobra Kim. Os dois brilhantes em cada um do seu jeito. São brilhantes cada um do seu jeito, né? E o Michael Kim, ele tinha uma frase que ele repetia quase como um mantra dentro do escritório, que era show, do not tell. Olha... Falou, cara, assim, que negócio até meio... O orgânico da winery, que eu te falei, do box da... Cara, quando eu vi aquilo na Argentina, the first organic winery na Argentina, eu falei, putz, vinho do cara, porque, parênteses aqui, você vai achar que a minha mente é meio caótica, mas não é não, eu sou bem metódico. A minha é bem caótica. Na questão do vinho, você pode ser orgânico e usar uma série de produtos de síntese química na vinificação. Lembra que eu falei da viticultura com a vinicultura? Uma coisa é o vinhedo, aí você tem um engenheiro agrônomo lá que cuida da vinha, que poda, que colhe, que faz tudo. E você tem na vinícola o processo de vinificação, onde você faz a fermentação, você faz o amadurecimento do vinho em barrica, ou inox, em que quer que seja. Pois bem, você pode ter um organic wine, quer dizer, que é um wine made from organic grapes, né? Que é o vinho orgânico, em tese, você não tem. Você tem o vinho feito de uvas orgânicas. Então, legal, você bota no rótulo, mas aí embaixo do capô, que é o que você está falando, na cantina, o cara usa 200 produtos de síntese química para tornar aquele vinho orgânico uma Coca-Cola para ser igual ao ano anterior e o ano subsequente. Então... foi o que eu te falei, eu fiquei muito... toda vez que eu vejo um anúncio de uma degustação, de um jantar harmonizado, não sei o que tem lá, venha ter uma experiência, não sei o que, eu já fico hoje em dia... Com o pé atrás. Embora, eu quero deixar claro isso, eu acho como ferramenta de trabalho para a gente na questão da prestação de serviço de qualidade, da entrega,
a experiência do cliente é absoluta. Eu não estou negando isso. Eu só estou dizendo que usar isso Parece como que você tem que repetir comunicação... tanto que você não está fazendo, Esse é o ponto. Usar isso como comunicação. Então, você ter isso na sua essência, que é o que nós temos, por exemplo, no restaurante, e no Vieira Resende também, é fantástico. Lá no restaurante a gente chegou numa época a considerar, juro, você vai achar que eu estou falando que você contou, a vender um ticket, que a gente não chamava de ingresso, mas eu passaria a chamar se a gente retomasse a ideia, um ticket para uma jornada no restaurante. Então ele tinha a jornada do café, o cliente chegava e ia ver o café verde, depois o café sendo torrado, participaria da torrefação do café, depois faria uma degustação de cafés com torres diferentes. A jornada do vinho, ele ia na adega, fazia uma degustação. Então, isso é a experiência. A Dengo tem isso aqui, desculpa, tem? Só na fábrica da Dengo, fazendo jabá pros caras, você consegue ir lá ver o chocolate. Eu já levei meus filhos, é um programaço, cara. Fica perto do Pirajá, ali no começo da Faria Lima. E eles têm, desculpa, sou parentes, não, mas adorei, eu tô querendo já ir, eu adoro. Você já vê lá, tem uma fabriquinha mesmo de chocolate lá, e eles vão contando a história dos produtores, como é que eles apoiam, e tem todo o storytelling que eles fazem por trás, e depois você pode fazer o teu chocolate. Pô, que fantástico. Você escolhe seus ingredientes, você escolhe... Eu sou fãzaço da Você me lembrou agora, o Experience Me, não, o Tailor Me... não sei se você viu isso, mas olha que interessante. Eu vou te provocar agora para você ver como é que a gente adapta isso para o mercado jurídico. Em Chicago, ano passado, ano retrasado, talvez, na feira, eles estavam lá em Consumer Trends, estava se dizendo o seguinte, olha, a experiência do cliente agora é elevada à potência máxima, não é só a experiência do cliente. Eu não quero entender os anseios do Bruno e recebê-lo bem, acolhê-lo bem e né, entregar o que ele está precisando, não é isso, é mais. A gente vai fazer o Bruno participar do processo de manufatura desse item. Como é que isso se dá no food service ali? Eu achei fantástico. Era uma loja porque a gente faz umas visitas a negócios que estão prosperando. Não, cara, espetacular. Animal, né? Se quiser ir um ano, você aproveita e conhece Chicago, em maio. Não, mas vou com você. Mas vamos embora. Óbvio, né? Você vai ter uma experiência incrível, guide, cara. Olha, vai dar uma bela de uma... Vamos combinar. Era uma loja de chás, se não me falha a memória, e no final você manufaturava mesmo numa máquina a embalagem onde você queria acomodar o seu chá. Então você decidia a cor, decidia a coisa. Um hambúrguer. A gente tem hoje impressoras 3D que fazem essas coisas de robô, né? Sim. E que soltam seu hambúrguer pronto. Você escolhe o pão, a gramatura da carne, a composição da receita da carne. Enfim, você basicamente faz o hambúrguer que você vai comer sem botar a mão. Você faz ele. Isso tudo é trazer a experiência do cliente para um ponto assim, máximo de trazer o cara para participar. Nós lá no restaurante levarmos o cara para fazer a torra do café que ele vai tomar. No caso do vinho, é mais difícil, mas enfim, em alguns casos você tem essa possibilidade. Eu lembro muito que nessa parte, nesse item aí do Tailor Me, é isso, assim. Como é que a gente engaja o cara no nosso processo aqui? Entendeu? Como se ele fosse Mas parte. Para mim, assim, já encaixei, já te falo exatamente onde... É bom que você é rápido, Eu né, brinco cara? que eu sou agnóstico em relação à metodologia de venda consultiva. Eu boto todas que eu gosto no liquidificador e sai uma coisa nova, né? E uma delas que eu sigo muito, ela fala muito sobre a importância do co-desenvolvimento. Então, o cliente tem que se sentir parte daquela construção, daquela ideia que você está trazendo. Então, isso tem tudo a ver com co-desenvolvimento, por 2 motivos. Primeiro, por mais que você conheça a indústria bem, que isso é cada vez mais importante, ninguém conhece melhor a empresa do que o próprio cliente. Então, você pode trazer ideias, insights, mas como aquilo vai aterrissar. E o interessante... É muito boa essa conversa. O interessante é o seguinte, o aterrissar, cara, não é só dentro daquela empresa, assim, do ponto de vista prático. É do ponto de vista de tomada de decisão.
Sim, entendo. Como que você vai navegar aquela ideia, aquele insight, aquela inovação, e o cliente é o melhor guia para te ajudar nisso? Óbvio que você pode dar pitaco, falar, puxa, é legal envolver o time de não sei o que lá. Dá um artigo isso aí, cara. Pô, mas não tem a menor dúvida. E aí, se o cliente... Agora vamos para o pragmático da venda consultiva, né? A gente está lidando com um cliente cada vez mais sofisticado, cada vez mais bem informado. Ou seja, você tem um grande nivelador de informação. Só que, ao mesmo tempo, esse volume de informação é que nem você beber água na banheira de incêndio. Perde foco também, né? Não, você não mata a sede. Você não mata a sede. E aí, o nosso papel, eu vejo cada vez mais, ele é um papel de curadoria. Pô, a gente está sujeito a diversas indústrias, a gente está diversos estímulos. O nosso papel é ajudar o cliente a fazer sentido. Tanto que vai ter um livro... No segundo semestre, estamos gravando isso aqui em 2025, né? Primeiro tri. Vai ter um livro que vai sair no segundo semestre que, para mim, assim, eu tô com uma super expectativa que eu admiro muito, o Brent Adamson, que é um dos autores, que ele vai partir de um artigo dele chamado Sense Making in Sales, que é um artigo que saiu em Harvard em 2017, alguma coisa assim, e ele fala que um dos nossos trabalhos em vendas consultivas, vendas B2B, é ajudar o cliente a fazer sentido do que está acontecendo, de uma forma agnóstica. Só que tem um caráter do codesenvolvimento que ele vai muito também do psicológico, ou seja, se eu me sinto parte da construção daquela solução, eu abraço ela como se minha fosse. Claro. Então, só que você precisa chamar o cliente para essa construção. Então, eu não acredito nessa eu vou impor para você o que você quer, não quer, o que você vai fazer, você não vai fazer. O cliente não quer ser mandado, mas você esteja certo. Né? Aquele negócio do agency. Quando eu estou fazendo muitos paralelos, não sei se eu comentei com você, a gente comentou assim, de mudança de hábito com vendas, né? Eu acho que se você pegar... Eu acho que se a gente pegar, e eu estou estudando muito engenharia de hábito, e uma das coisas que se fala em mudança de hábito e engenharia de hábito é o agency. Que eu preciso sentir que de alguma forma ou de outra aquilo partiu de mim. Mesmo que tenha tido um nudge, tenha tido um incentivo. Se eu não abraço a causa, cara, você pode marretar na cabeça de todo mundo que lá dentro do escritório precisa colaborar mais, pode fazer um baita de um top-down, mas se a pessoa não acredita naquilo, se a pessoa... Quantas pessoas que têm maus hábitos que, pô, elas sabem, não é um lack of information, não é que falta informação para ela mudar os hábitos dela. Falta o agency, falta ela sentir ela mesma que ela precisa levantar a bunda da cadeira. Então, por isso que quando eu dou os treinamentos, eu falo, cara, isso aqui é para a carreira de vocês, ponto. O pessoal que torce o nariz para venda não entendeu o que está acontecendo. Né? A gente até, eu tenho a pergunta aqui, mas eu queria até emendar nisso. Puxa, as mensagens que a gente trocou sobre a KPMG, né, no primeiro trimestre, abrindo o escritório dela de advocacia nos Estados Unidos. Fala, o que eu tenho a ver com isso? Fala assim, cara... Porra, quem faz essa pergunta não entendeu. Não entendeu. Né? Você concorda? Qual a tua visão? Não, total, imagina. Total. Você amplia de tal maneira o espectro na prestação de serviço que, cara, a gente precisa olhar para o lado e falar, caramba, e aí? E agora? Com quem estamos concorrendo? Eu te confesso, eu acho que eu botei uma carinha ali de assustado no nosso WhatsApp. É assustador, cara. Eu não sei, assim, eu li o teu artigo, acho que é exato, eu estou muito alinhado com você. E acho assustador. Você tinha comentado isso lá atrás, mas a gente não tinha tido essa virada de chave. Não tinha tido essa virada de chave nos Estados Unidos. E eu fiquei, primeira coisa quando eu li, eu falei, putz, vou mandar pro Bruno. Cara, eu acho que é um no ballpark, né? Eu acho que Não, e se você parar para pensar assim, dentro dessas organizações, né, quando a gente discute o assunto venda, não é discutido. No seguinte sentido, se estamos ou não vendendo. Eu falei isso até com o Bruno Feierstein, que eu trouxe, o CEO do Maris, que a gente estava conversando. Eu falei, cara, não é um ponto. Eles já partem da premissa que eles estão nesse negócio. E eu acho que se você pensa na qualidade das conversas, no seguinte sentido, né? Eu acho que as conversas de negócio, elas são muito importantes também. Então, eu saber sair da minha lojinha lá e não ir discutir o contencioso, não é só ir discutir o... É por isso que esse entendimento da indústria passa a ser algo fundamental, porque quando eu consigo sentar com o cliente, eu sempre falo que o melhor elogio que eu tenho de um cliente é quando ele vira para mim e fala, cara, eu quero do teu lado para tomar decisão.
Isso é fantástico. Pô, porque daí você extrapola o lugar e aí você vira realmente o Trusted Advisor. O cara quer te ouvir, o cara quer conectar com você. É um dos princípios, é uma das molas propulsoras do Smart Collaboration, né? Total. É o cara começar a te usar para uma decisão do imóvel que ele vai comprar, do contador que ele vai usar, que não são questões jurídicas, técnicas jurídicas necessariamente, mas ele te quer como um conciliere ali, ele quer você do lado. E contar com você. E até emendando eu não sei se vai emendar fácil, mas eu não queria perder, porque você falou tão empolgado, a história da prestação de serviço no Brasil. Cara, não, isso, você falou alguma coisa aqui no início, eu vou tentar lembrar qual foi a conexão. A gente estava falando de prestação de serviço. Eu falando que, como restaurante, as pessoas falam, pô, restaurante, escritório, não tem nada a ver. Eu falei, cara, você não entendeu nada, tem tudo a ver. A gente está lidando com cliente. Você tem um aspecto da perecibilidade, da matéria-prima no restaurante. Claro que isso é diferente. No escritório de advocacia, o ativo são os cérebros de quem trabalha lá. E, claro, a carteira de clientes e tudo. Mas, nisso... qual é a reflexão que eu acho que cabe aqui, assim, que eu aprendi isso lá com o presidente da Brasil Nacional e eu acho isso... Nós tivemos uma história no Brasil muito intensa e avassaladora do escravagismo, né? E até recente, muito recente, né? O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos no mundo, aqui na América do Sul, certamente. E então, assim, a gente teve um fluxo de escravos para o Brasil e um regime escravagista aqui muito agressivo, para usar um adjetivo assim, muito... Moldou muito os hábitos da sociedade, cujos traços e resquícios permanecem até hoje, de maneira, às vezes, inconsciente, escondida em armadilhas nas nossas cabeças, na forma como a sociedade se comporta de maneira geral. É claro que a gente vai se desgarrando desse legado super pernicioso, mas pernicioso aí. Tá vendo? Eu tô falando, cara. E bati na mesa também. Não, tô brincando, fica tranquilo. Então, assim, a gente vai se distanciando desse ranço tão perigoso. Claro. Mas há uma influência muito grande. E isso gera uma consequência, porque a prestação de serviço, e aí principalmente no setor de alimentos e bebidas, ela era, no regime escravagista, feita pelos escravos. Os escravos faziam a comida, serviam a comida, compravam a comida, cultivavam. Isso era muito ligado a uma função escravocrata. Mas o serviço, de maneira geral, era meio que mal visto pela sociedade da época como algo menor. Tá bom. Algo menos nobre, algo com caráter mais mundano, assim, sabe? Algo afeito a uma classe social mais baixa. E, cara, eu não tenho dúvida de que, embora a gente esteja num processo de avanço e de melhora em relação a isso, a gente tem um resquício grande disso ainda na questão da prestação de serviço. Então, eu acho que há às vezes de maneira velada ainda, um preconceito, por exemplo, com a questão num restaurante, no garçom, ele é visto como uma pessoa que está te servindo, ou o cara que está lavando os pratos lá atrás na cozinha, ou o chefe de cozinha, né, que eu gosto de chamar de cozinheiro. Eu acho que tem ainda uma abordagem um pouco preconceituosa em relação a tudo que deriva de serviço. Isso, talvez não de maneira tão clara e evidente, tá, Bruno? Mas no subconsciente nosso, e ao passo que há uma hipervalorização, agora até menos, porque da indústria, né? A indústria no Brasil sempre foi vista como um setor industrial e etc. E a prestação de serviço aqui sempre muito ligada a esse aspecto de menor importância, de menor relevância para a sociedade, para a economia do país. Eu acho que isso acabou afetando a questão da prestação de serviço como um todo. Eu acho que fala-se pouco, a gente tem poucas pessoas como você, por exemplo, que estudam
a qualidade na prestação de serviço, a forma de você otimizar a sua prestação de serviço, se tornar mais eficiente. Nós somos um dos países mais ineficientes em termos de produtividade. Sim. É um absurdo. Eu acho que isso tudo está muito ligado. E aí me ocorreu de fazer essa reflexão com você quando a gente estava falando da questão de comparando o restaurante com o escritório. Sim. Porque a prestação de serviço jurídico, ela provavelmente sofre menos esse tipo de preconceito do que o serviço alimentar, prestado num restaurante, mas eu acho que há um resquício na prestação de serviço em geral no país, de um resquício de uma... Isso que eu falei, quer dizer, de ele ser meio mal visto, uma desvalorização. Uhum. E é interessante você dizendo isso, porque eu estava fazendo... A gente começou um projeto de consultoria com o escritório, eu estava ontem de manhã com eles e falando com os fundadores, e eles estão com um problema lá, que se você... Eu sempre falo que eu olho o documentário, não a foto, né? Eu gosto de ver como é que foram os últimos anos e tal, e eles estão com um problema que é sempre, para mim, um problema grave, que é faturamento aumentando. Aí você fala, não, isso não é problema grave. Não, mas o ticket médio está caindo. Então, eles estão precisando de mais cliente para bater o mesmo faturamento do ano anterior. Então, eles estão subindo o número de clientes, só que o ticket médio está caindo. Então, o cost to serve deles está aumentando. Claro, sem dúvida. Né? Você faturar 100 para um cliente é diferente de você faturar 100 com 5 clientes. Você vai precisar de mais gente. Você vai precisar de mais gente e às vezes esse cliente de 20 mil reais te dá mais dor de cabeça que o de 100, né? Então, não é um paralelo linear. E quando eu comecei a ver o pipe deles desse ano, o funil de vendas deles desse ano, eu vi um monte que eu brinquei com ele de cacareco. Propostinha, sabe? Sei. Aí eu falei pra eles, assim, cara, a minha sensação é que vocês não estão acreditando no que vocês estão fazendo. Vocês não estão valorizando o que vocês estão fazendo e o cliente não vai valorizar mesmo. Então, no anseio de crescer, eles vêm canibalizando o próprio preço. Putz, isso é perigosíssimo. É uma armadilha. E eles se encantam com o faturamento aumentando. Claro. Mas não estão enxergando essa morte silenciosa, porque tua margem tende a espremer. Não tem como. Não tem mágica aí, né? Não é o mais é mais aqui. Então, eu vejo muito esse lugar que você está falando, eu nunca tinha parado para pensar nisso, na precificação. Eu vou te dar Interessante. Boa associação. Eu vou te dar um exemplo, cara. Uma vez eu estava dando um treinamento na BTD, na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Eles fazem um evento, tem a Global, que eu já fui em Washington, eles fazem um evento na versão brasileira aqui. E eu fui palestrar falando sobre ROI, né? Retorno de investimento e treinamento de vendas. E a gente estava discutindo, aí um cara da Leroy, não vou falar o nome chique, né? Da Leroy Merlin, eu falo Osho, não falo Oxo, cara, só de birra, é Osho. Da Leroy Merlin, tava contando, eu achei isso tão interessante, sobre... Eles falaram que a gente teve um case que era a venda de banheira. A gente não conseguia vender bem banheira. E a gente foi ver porque os vendedores, normalmente, ou vendedores não tinham banheiro em casa. E eles não valorizavam o produto. Não atribuíam importância. Não atribuíam importância, não valorizavam. Então, a gente fez uma imersão neles no mundo das banheiras, não sei o que lá. Imersão, literalmente. Literalmente. E eles aumentaram em, cara, sei lá, 50% a venda de banheiras e tal, porque os caras começaram a enxergar o valor no produto. Então, eu acho que quando você lida com posicionamento, negociação, eu falo, cara, assim, não é conversa de autoajuda barata. Eu falo, se você não acredita que aquilo que você está fazendo... vai gerar impacto. Você não vai conseguir sustentar, cara. Ressona aqui pra mim, eu fico até... Sabe uma coisa que eu tenho pavor? Sócios, de maneira geral, quando mandam uma proposta dizendo, olha, espero que não sei o quê, mas qualquer coisa estamos aqui prontos para negociar. Não, pelo amor de Deus, cara. Joga no lixo, né? Cara, pelo amor de Deus, você tá... se não tiver boa pra você, fala que eu ajusto, né? Parece negociação em mercado de rua no Oriente Médio, que os caras, a negociação é parte, né? Eles esperam, eles querem isso. Gente, não faz isso, você tá, cara, desvalorizando, assim... Mas eu acho, Pedro, que vem muito... Acho que duas coisas me chamaram a atenção. Né? Eu acho que vem muito... Eu venho falando sobre isso, né? Setores com margem alta tendem a ter menos carinho com ela. Tudo bem. Você tende a ser mais
displicente com ela. Então... não tenho dúvida. Eu acho que se você pega outros setores com margem... Supermercado, por exemplo, porra, o cara não tem como... 1,5%, O cara não tem como ser displicente com margem. E é interessante você dizer isso. Eu dei muito treinamento uma época para tech, cara. Eu fiz bastante treinamento para grandes empresas multinacionais e nacionais também. E a discussão que a gente estava tendo em tech há um tempo atrás era que o grande diferencial em tech estava sendo o serviço. Olha, caramba. Porque a discussão... Puxa, aí você faz uma... Voltamos lá pro... que legal. Porque eles estavam falando o seguinte... Puta, a gente está chegando num nível que tecnologia por tecnologia, se você olha as plataformas, elas são muito semelhantes. Então, eles começaram a falar o seguinte, puxa, na customização, tailor-me, na customização que a gente consegue fazer para o cliente, para a operação dele, é onde a gente vai cobrar o delta de diferenciação. Então, na licença, não vai ser licença por licença, vai ser nessa... Eu vou aumentar o lifetime value desse cliente ao passo que eu consigo não só agregar novas licenças para ele, mas, puxa, ao medir como ele está utilizando, que aí entra Customer Success, né? Ao medir como ele está utilizando, introduzir novas coisas, e aí entra treinamento, aí entra customização, não só manutenção. Então, eu até usei num dos slides que eu fiz um treinamento para eles, foi até um treinamento curioso, porque era 2021, ainda estava rolando pandemia, estava liberando, mas eu fiz um treinamento na Riviera, cara. Eu pus umas caixas, assim, eu levei meu equipamento, assim, foi um negócio meio... uma parede neutra, assim, e eu dei o treinamento para, 1.000 pessoas. É assim, mesmo? Surreal. Lá na Riviera, assim, minha esposa deu risada. Eu montei um negócio, porque eu gosto de dar em pé. Quando eu dou online, eu dou em pé esses treinamentos, assim. Eu tenho uma standing desk lá em casa, porque eu preciso... negócio sem fio, eu preciso me mexer, eu uso passador. Bom, você conhece, eu uso passador, eu falei, cara, eu preciso me mexer. E eu usei uma foto que era um macarrão Barilla e um macarrão artesanal todo empacotado. Eu falei, cara, isso aqui é a tua licença seca, isso aqui é a tua licença com o serviço, cara, né? Maravilhoso. Que é um pouco disso. Eu acho que você vê como, sem querer, a gente veio full circle, porque no final das contas, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, assim, porque eles até estavam essa empresa em específico, eles trabalham via distribuidor. Então, quem vendia para o usuário final não era a fabricante da plataforma, a criadora da plataforma, ela usava a força de vendas e é super normal isso no mercado tech. Então, você tem um mesmo distribuidor que vai fazer Adobe, vai fazer Microsoft, vai fazer Autodesk, vai fazer... Enfim, não necessariamente... Várias operam dessa forma, né? Eles terceirizam a força de vendas. Só que, naquele ano, o que estava acontecendo é o seguinte, eles tinham aberto um hub, a original, a empresa que fabrica o software, eles tinham aberto um hub para vendas online, consumidor ponta final. Então, se você, Pedro, quisesse comprar o software deles, você ia nesse hub. Os revendedores estavam pé da vida. Porque eles falam, pô, você está tirando receita nossa. Roubando mercado. Aí os caras falaram, aí a discussão toda aí que eu entrei era, não, peraí, vender licença por vender licença eu faço. Se é para o cara ir lá plug and play, eu vou fazer. Claro. O seu diferencial vai estar no serviço. Porque o cara que compra do meu hub, e eles montaram um hub até na Costa Rica, que era mais barato, porque eu não sabia disso. Na Costa Rica tem uma força de obra animal, com inglês bom, super bem educada Não sabia, não. Também não sabia. E aí eles terceirizaram para Costa Rica, montaram esse hub de venda direta, os revendedores estavam pé da vida, e aí toda a construção do treinamento foi... O teu diferencial não é vender a licença seco, as is. Porque vender a licença seco, eu boto lá no meu site, o cara plug and play, ele não precisa de um vendedor. Ele não precisa de alguém. Isso para mim foi tão emblemático, porque eu acho que se você fizer um paralelo com o serviço jurídico, vai virar um pouco no seguinte sentido. O acesso à informação e a tecnologia sendo um grande equalizador, o cliente não vai precisar do... contratinho simples, ele não vai precisar ele vai conseguir automatizar, ele vai conseguir, ele vai cada vez mais você vê departamentos jurídicos conseguindo fazer o famoso mais com menos e sofisticados então, quando você vai pensando em deltas, ele vai vir da experiência, ele vai vir da colaboração, ele vai vir do insight, ele vai vir da minha capacidade de
tailor-me, da minha capacidade. O tailor-me, para mim, ele não vem só do co-desenvolvimento, né? Quando você olha o VIP-me, eu gosto muito da definição da Disney, né? Que VIP é very individual person. Olha, não sabia. Primeira vez que eu ouço isso, cara. Que legal. A Disney considera que o termo VIP é very individual person. Então, você tem que saber tratar o cliente na sua individualidade. Fantástico. Então, eu acho que esse co-desenvolvimento, ele vem tanto na criação, como ele vem também na experiência de eu falar o seguinte, e eu acho que as coisas não são conflitantes. Eu nunca elaborei esse raciocínio, eu estou testando ele com você agora. Que bom. Eu acho que você pode ter a sua essência e deve ter sua essência, sua cultura, voltando ao começo do nosso bate-papo, mas ter uma capacidade de conseguir tailor o teu serviço desde que não fira. Essa cultura e essa essência, você não vai se transformar completamente. Você não deveria se transformar completamente porque você está deixando de lado algo que te faz você, que até me emenda no outro ponto. Eu já fui almoçar com você aqui em São Paulo. E no bom sentido e no melhor dos sentidos, parece que eu tô andando com um vereador, né? Aquela brincadeira. Que você conhece todo mundo. E para mim, sempre pareceu do D0 da nossa interação que com você é um negócio muito genuíno. Como que você enxerga, porque a gente estava falando de identidade, né? Falando agora, aterrissando em networking especificamente, que é um tema que a galera sempre tem muita dificuldade, né? Como que você enxerga o jeito que você foi construindo isso para você na tua carreira? Caramba, Bruno, uma pergunta analítica, assim, de análise, né? Profunda. Eu acho que eu sempre tive uma facilidade muito grande em fazer o exercício de me colocar no lugar do outro. Tá. Quando a gente consegue fazer isso com desprendimento, é muito fácil, porque é quase como se você tivesse cheating ali. Você está roubando, porque eu sei o que a outra pessoa está pensando, então eu sei o que eu tenho que falar, a hora que eu tenho que falar, quando o que não dá para falar, porque será muito mal recebido. Então, poucas vezes eu sou surpreendido de ter sido inoportuno, por exemplo. Assim. Me causa cada vez mais surpresa quando eu não consigo antecipar uma reação, por exemplo, de alguém com quem eu estou interagindo, assim, sabe? Não é que eu sou um adivinho da mente alheia e estou vendo aqui o que você está pensando. Sim. Não é isso, mas quando você faz esse exercício de maneira quase automática, e o direito ensina isso, né? Você, como advogado, sabe disso. A gente aprende a entender a gente aprende pelo contraditório, né? Você sempre tem dois lados. É a questão lá do exemplo da mediação. Lembra que eu falei para você da laranja? É aquilo. Você sempre tem duas visões e dois interesses possíveis que podem, inclusive, se coadunar ali e funcionar junto muito bem. Então, quando eu acho... Eu tô reagindo aqui a você. Claro. Nunca me fizeram essa pergunta, assim, de mais ou menos por que eu sou como eu sou, né? Como que eu sou como eu sou. Mas eu acho que é isso, acho que é esse exercício que é um exercício de humildade, eu diria até, né? Você se colocar no lugar do outro, porque quando eu faço isso, eu parto do princípio que a opinião do outro é importante para mim, para a forma como eu vou conduzir aquele determinado assunto. De outra forma, e a contrário senso, se eu estou pouco me lixando para a opinião do outro, eu dou aqui uma decisão ou um comando top-down, por exemplo, no escritório, na gestão do restaurante, que seja, e aquilo que seja obedecido, que seja observado. É claro que numa relação interpessoal em que você não tem rank, você não tem uma hierarquia estabelecida, o que pode acontecer, eu perco a amizade. Se eu estabeleço que eu quero ir almoçar no lugar tal com o meu amigo e ele quer em outro, eu vou falar, cara, eu só vou se for no lugar tal, ele vai em outro e eu vou sozinho almoçar, provavelmente. Você chega num momento de ruptura, quando você não consegue fazer esse exercício de maneira... Eu faço isso naturalmente, assim, não é forçado. O meu pai brinca que
eu puxei um pouco ele nessa questão de buscar o caminho, não sei como verbalizar isso, da composição, um caminho um pouco mais sedutor da composição, do entendimento, de chegar de maneira coletiva, com ênfase no co aqui, para usar o seu co-trabalho lá, você falou co-desenvolvimento. O seu co-desenvolvimento. E eu acho... mas ele mesmo fala, Pedro, mas isso é seu, né? Não é artificial. Assim, não é algo que eu faço para mais facilmente alcançar os objetivos que eu tenho. É porque eu sou dessa forma. Eu por exercício de vida, eu estou bem ao incorporar as questões do outro como se minhas fossem, assim, sabe? Para aquela pessoa que está interagindo comigo, o que faz mais sentido, qual é o meu posicionamento, a minha abordagem do assunto que a gente está tratando, vai ser mais eficiente para a gente compor aqui um entendimento sobre o caminho a ser tomado. Não sei se eu estou cobrando muito. Isso é o very individual, de certa forma, é o very individual person, né? Sem perder a sua essência. Sem perder a minha essência. Que era tudo que a gente estava falando, no final das contas. É isso, cara. Eu adoto, você tem toda a razão, eu adoto esse princípio do very individual person, sem saber. Agora que eu descobri isso aqui, eu te agradeço. Eu acabei de descobrir. Mas faz todo sentido. Mas você sabe que eu estava lendo um livro, chama Pense de Novo, do Adam Grant. Acho que você já me falou desse... Já, livraço, assim. Eu gosto muito dele. Ele é um cara... É engraçado, né? Eu gosto de diversos sabores aí desses pensadores e pensadoras, né? Ele é um bem nerdzão, assim, bem... e dá aula também numa Ivy League. O cara é um monstro, assim, produção intelectual, né? Muito disciplinado. E ele conta uma história, porque quando você estava falando, me vieram algumas coisas, né? Eu acho que quando a gente fala sobre ser ouvido, é ser visto, né? Então, a gente tem uma necessidade humana de ser visto, né? De ser ouvido. Não significa que eu preciso concordar com você. Não. Mas eu me senti ouvido e visto. Tanto que tem algum cumprimento que é I see you. Eu tava tentando lembrar, eu não sei em que língua que o cumprimento ele tem a ver com isso, né? Eu te noto, eu te percebo. Alguém me corrige aí na internet, mas... Eu não quero te interromper, não, mas sabe, tudo. O simples fato de você mostrar para a pessoa, seu interlocutor, que ele está sendo visto e ouvido, já aplaca metade... O ombrinho, ó. Exatamente. Já a placa, metade... Tenho dúvida. Mas Tenho dúvida. Tanto que, só o parênteses rápido, eu sempre falo nos treinamentos de negociação. O meu treinamento é de negociação e comunicação. Não dá pra você dissociar as duas coisas. Não. E eu sempre falo que uma das coisas em relacionamento que você mais ouve não é você não está concordando comigo, é você não está me entendendo. Então, uma das, né, quando sobe a voz, você não está me entendendo. Mas ele conta uma história sobre o movimento anti-vacina nos Estados Unidos. E ele conta um task force numa região específica que eles obviamente queriam trazer esse awareness porque está voltando algumas doenças por falta de muitas, né, por esse movimento. E eles estavam percebendo que a atitude goela abaixo não estava funcionando. De meio, como é que eles falam? Information slap you, sabe? Te dá te dá o baby, né? O kitchen sink approach, né? Eu te jogo um monte de informação e falo, você é burro se você não fizer isso. E aí eles mudaram o approach. Eles falaram o seguinte, porra, essas pessoas em algum lugar na cabeça delas, isso está fazendo sentido. E se a gente não conseguir não concordar, mas pelo menos conectar com esse ponto delas se sentirem ouvidas, né? Alcançar esse lugar. Então, o que os médicos fizeram? Eles falaram o seguinte, cara, que toda, assim, principiologicamente, toda mãe, todo pai quer o melhor para o seu filho. Vamos partir desse lugar. Então, eles viravam o discurso falando assim, eu sei que você é uma mãe carinhosa e que quer cuidar do seu filho e que você tem receios. Ele partia... Porque ele já com isso furava algumas Furava um lugar, porque, de certa forma, quando ela ouvia ele ou ela ouvia, era um ataque à mãe.
Putz, caramba, profundo isso. Profundo. E aí ela se fechava ainda mais. Claro, Porque lógico. ela falava, peraí, meu irmão, eu que sei o que é melhor pro meu filho, quem é você pra ainda, né, teorias da conspiração e tal. E aí ele falava, independentemente da sua decisão, eu sei que você vai querer fazer o melhor pro seu filho com base no seu entendimento. Eu tô aqui só para te trazer mais informação para você tomar uma melhor decisão. Como muda, né? Cara, e aí os rates começaram a aumentar. Cara, você está descrevendo exatamente, você está descrevendo com um exemplo concreto, exatamente o que eu estava procurando verbalizar aqui, quando você me perguntou por que eu sou como eu sou, como é que eu me fiz assim. É isso, intuitivamente, eu acho que tem uma questão de inteligência emocional, mas de intuição, e acho que até empírica, de entender que nas vezes que eu me portei dessa forma, os resultados foram melhores. Sem dúvida, pragmaticamente. Total. O número de vacinas lá aumentou nesse lugar, né? E era pura comunicação. Cara, mas é porque comunicação é tudo, Bruno. Comunicação, eu acredito na comunicação, eu falo para os meus filhos, eles têm 15 e 13 anos, e são, portanto, dessa geração com a qual a gente aprendeu, a geração tecnológica, com a qual a gente aprendeu a conviver, alguns mais, outros menos, eu devo estar no grupo dos menos. E eu falo para eles, cara, Antônio, Joaquim, vocês podem ser jogadores de futebol, pagodeiro, jogador de... não que eles... Sim. Jogador de tênis. Vocês precisam saber escrever. Vocês vão precisar saber escrever, falar, se comunicar, porque você pode ter que redigir uma carta pro presidente do seu clube para reivindicar um não sei o quê. Né? A comunicação é da essência, cara, de qualquer profissão, qualquer. Eu desafio alguém a me provar. Você não tem a menor uma dúvida. Profissão que possa prescindir de uma comunicação bem feita, de uma comunicação clara, eloquente. Você, através a comunicação é uma ferramenta de conexão e de conquista de novos espaços, de conquista de novos direitos, de novas... eu acredito muito nisso, assim. E tem relação, de fato tem um full circle aí, porque tem relação com o aspecto humano. A gente está falando da comunicação aqui, eu falei dela escrita ou dela oral. Sim. É aquilo que eu estava falando, que eu acho que no fundo é uma tese. Essa tese eu não atribuo crédito a ninguém, porque ela é minha mesmo. No fundo, cara, tudo se resume a um relacionamento que se estabelece entre pessoas. Sim. Talvez essa forma seja melhor do que dizer que tudo se resume a um aspecto pessoal, porque é relacionamento entre pessoas. Então, vou te dar um exemplo que eu não dei falando antes disso, mas eu trago agora. Eu estava assistindo na Netflix um documentário, acho que são 10 episódios, sobre a Guerra Fria. Facilmente localizável. Uhum. E você tem diversos fatos geopolíticos que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial, durante o período de Guerra Fria, e aí você tem esses fatos sendo protagonizados normalmente, e é o que se mostra ali, por presidentes diferentes dos Estados Unidos no período, e presidentes diferentes, czares diferentes, presidentes diferentes ali na Rússia. Né? Então, cara, muito boa parte dos desdobramentos políticos com reflexo no mundo todo decorreu de maior ou menor indisposição pessoal de um presidente com o outro. Você acredita nisso? Eu vou falar pra você. Caiu pra isso, né? Caiu pra isso. Que loucura, Te juro, né? cara. Caiu. Quando eu assisti esse troço, eu lembro que eu parava, chamava a minha mulher e falava, Maria, olha isso aqui, que eu sempre falei. E aí tinham os dois presidentes e um narrador falando, eu acho que é daquela emissora inglesa, BBC. Da BBC, me parece que essa série é da BBC, e um narrador dizendo e falando, não, a relação do Gorbachev com não sei quem sempre foi uma relação muito dura, eles não havia espaço para isso, o que acabou causando uma separação que disso a gente tá vendo com isso aquilo. Hoje em dia, né? A gente está vendo isso hoje em dia. No fundo, você vê, quando assume um Trump nos Estados Unidos, a caricatura
estrutura dele, pessoal, tem muita relação com o resultado das ações dele mesmo e da forma como as outras nações se relacionam com ele e se estão mais ou menos dispostas. Não é a nação Estados Unidos, Você entende? Entendi. Você entende o que eu tô falando? É a personalização. Cara, vira no final das personificação, contas. né? Enfim, eu tenho vários exemplos disso, mas eu acho que esse negócio dessa série da BBC, ela ficou muito clara, assim, quando havia, como aconteceu numa gestão, agora não vou me lembrar quem eram os presidentes, mas quando havia a coincidência de você ter nos Estados Unidos um líder mais propenso ao diálogo, um cara mais aberto, um cara mais liberal, com um cara na Rússia também menos Putin, por exemplo, havia conversa e houve casos de eles de jantares juntos e tal, em que houve uma aproximação muito maior das duas nações do ponto de vista político, com reflexos mais brandos na questão da Guerra Fria. Então, mas é interessante. It all comes down to people talking. Assim, acho que tudo acaba sendo indo para essa esfera do que se estabelece entre duas pessoas, ou 3 ou 4, né? Tô falando de duas mas aqui. É interessante você estar trazendo, até para a gente caminhar no final, que eu sei que sua agenda é apertada. Tem um livro, eu sou fascinado por esses movimentos, né? De como certas coisas influenciam outras áreas, tudo que a gente estava falando, né? E a gente teve uma influência muito forte, por exemplo, militar na medicina, no seguinte sentido, né? Você tinha que atacar a doença, você tinha até os termos que a gente usava, é um negócio muito interessante, assim. Combater o vírus. Combater o vírus, e vem de um pensamento lá atrás, muito cartesiano, muito newtoniano, muito mecânico, de física mecânica, né? Então a física mecânica influenciou muito essa Revolução Industrial e tal. Quando chega a física quântica, começa a virar o negócio de cabeça para baixo. Você fala assim, as coisas têm tendência a estar num lugar, mas pode não estar, né? Quando você olha o quântico, aí é o experimento do Schrödinger, que eu amo, né? Aquele negócio da caixa, do gato, que você abre a caixa, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, né? Ou seja, observador e observado. E um cara que, infelizmente, não ganhou o destaque que ele deveria ter ganhado é o David Bohm, que é um inglês. Ele foi, na verdade, execrado pela comunidade científica, inclusive o Einstein, porque ele era um cara que unia as duas teorias, a quântica com a mecânica, e aquilo era meio fla-flu, né? Peraí, né? Nem a pau, Juvenal, entendeu? Como que as duas coisas vão coexistir? Era uma briga eterna, tal. E eu acabei até influenciado por um escritório que eu passei que tinha um consultor lá que ajudava muito eles em relacionamento. Ele foi um cara que indicou para mim o David Bohm e eu comecei a mergulhar nesse universo. E o David Bohm, ele era o cara da ciência do Dalai Lama, assim, uma história muito interessante. Ele trocava muito com o Dalai Lama. E a conclusão que eu chego do auge da minha ignorância é que todo físico quântico ou física quântica, eles acabam indo para um lugar de filosofia, porque o negócio é tão surreal, é tão doido que você acaba entrando. E o Bohm tem um livro que não é fácil de ler, mas ele é um livro curtinho, chama O Diálogo. E a conclusão dele é que tudo se resume ao diálogo. Olha, pô, eu preciso ler isso. Eu vou te dar. Eu tenho lá em casa. Enfim, é um livro denso, porque ele se salvo engano, que eu li dois livros dele. Ele tem outro que é o Sistema. Esse é muito difícil de ler. Eu confesso que eu sou um bom leitor, mas eu tive dificuldade de entender, assim, meio cabeçudo. Mas ele reduz as coisas a sistemas, né? É muito interessante o jeito que ele pensa. Mas o Diálogo, eu acho que parte de palestras que ele deu. Então não é um livro que ele acho que é um livro que ele não efetivamente escreveu. Mas ele fala que nessa linha de observador e observado, que é a premissa em parte da física quântica, né? Que ao observar você muda o objeto que está sendo observado. Ele interage com você mesmo que à distância, né? Tem todo esse negócio. Ele fala que o diálogo é o único jeito de você conseguir ter o que ele chama de propriocepção. Que é a propriocepção? É quando você faz aquele exercício de fisioterapia para... Você por causa do joelho. Ele fala que é um jeito de você se distanciar de você mesmo e ter um outro te observando, e isso muda o observado. Então ele fala que isso só vem por meio da construção do diálogo. E tem muito a ver com o que você está dizendo, assim. Eu gosto muito de uma frase que eu vou lembrar já. Grant Achatz é o nome do chefe do Alinea. Uma hora ia vir. Eu gosto muito de falar: argumente como se estivesse certo, ouça como se estivesse errado.
Porque no final tem muito a ver com isso, né? De você, puxa, você tem que ter convicções, obviamente, mas você tem que saber abrir mão delas, ou mudá-las, ou modificá-las quando você é confrontado com... Eu tô nesse trabalho muito com o meu mais velho, assim, eu falo, filho, não é fraqueza você dizer que você errou. Não é... Ele puxou algo em mim que eu tive que trabalhar muito forte em mim, na terapia, sobretudo quando, assim, é algo que você se debruçou muito. O Adam Grant fala sobre isso, né? Eu esqueci o nome disso, é o Dunning-Kruger Effect. Quando você começa a estudar sobre um negócio, você, de uma forma muito arrogante, começa a achar que você manja tudo sobre aquele assunto. Aí você continua estudando e aí você tem uma queda, que você fala, não manjo absolutamente nada desse assunto, e depois você começa a voltar numa crescente de novo. Tá acontecendo isso comigo nesse momento com o alemão. eu tô aprendendo alemão e quanto mais eu tô na curva descendente já, que eu falei, cara, quanto mais eu sei que existem regras diferentes, eu sei que menos eu sei. Então, basicamente o princípio é esse, né? E eu falo, pode falar. Não, eu queria te contar do meu texto aqui, porque eu tô preocupado com da gente run out of time aqui, da gente ficar assim... mas você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. Não, você pegou esse texto aqui, eu queria te mencionar o outro muito rápido, que eu lembrei de você, o Escatambolo tá... Provoquei ele já para essa conversa, e a gente bate um papo antes de eu partir para a redação propriamente dita, mas, cara, uma coisa muito bacana, mas não tem relação com o estudo que a gente está falando, mas é o típico assunto que eu tenho com você, assim, sabe? Eu pensei nisso e automaticamente pensei em você. A gente estava fazendo a reunião de gente, que é a reunião de avaliação dos associados do escritório lá no Rio, há pouco tempo, há um mês atrás, tô almoçando ali uma sala num hotel em Copacabana, na frente do mar, um visual maravilhoso, aquela enseada linda. E eu tô ali comendo, você vai gostar dessa história. Eu tô ali comendo um almoço e com 2 sócios, e aí tô olhando a faixa de areia em Copacabana. Você sabe que é uma faixa muito larga, né? Copacabana tem uma extensão de areia muito grande, muito maior que... É verdade, não tinha reparado Leblon, nisso. Uma faixa enorme. É verdade. E eu tô olhando ali, talvez seja a maior faixa de areia em praia no Rio de Janeiro, até maior que a Barra. E aí eu tô olhando ali, principalmente no lugar onde a gente estava, perto ali do Leme, e eu tô vendo um caminho na areia, você já deve ter visto isso, formado por uma água que é liberada de uma mangueira furada que vai do calçadão, aqui o calçadão, que vai do calçadão até a faixa do mar. Pra galera conseguir atravessar. Pra galera cruzar sem queimar o pé. Então o que fizeram ali? Olha a genialidade desse troço. Isso já existe há muito tempo, tá? Mas é porque eu sou um observador, cara. Eu observo as coisas, eu gosto. Também. Você também. É por isso que a gente tem tanto assunto. Então, você tem, partindo do calçadão, que é um lugar onde estão os consumidores, concorda? As pessoas passam pelo calçadão. Sim. Ninguém fica transitando de um lugar para o outro na areia, concorda? Sim. Salvo quem está correndo para fazer um exercício, quem tá ou o cara do mate, que está vendendo ele próprio, seu negócio. Mas os potenciais consumidores estão aqui na área do calçadão. E ele tem uma dificuldade para acessar a praia, quando ele está indo à praia, o cara sai de casa para ir para a praia, ele tem ali aquela faixa de areia toda, ou ele tem um chinelo legal, potente, ou ele tem ali um problema que ele pode queimar o pé dele naquele trajeto. Que a areia fica escaldante no Rio de Janeiro. Aquela areia no Rio não dá. Então é um momento de batida, né? Fricção. Sim. No processo de venda, você tem uma fricção potencial ali. Total. E então o que o barraqueiro inteligentemente, genialmente faz? Cara, o cara com pouquíssimo custo, ele pega uma bomba de pouquíssimos HPs, deve ter meio HP, 1 HP, para bombear, coletar a água do lençol freático, que é gratuita, que a água tá lá embaixo no lençol freático. Que é a mesma do pessoal do futebol. Que é a mesma do futebol, é a mesma, tu bombeia aquilo, compra uma mangueira barata, perfura essa mangueira ao longo do trajeto dela, cria um trajeto ameno barraca dele. Que termina na barraca dele. Isso não é genial? Quando eu vi, Bruno, quando eu vi isso desenhado na minha cara, eu te mostro a foto. É de arrepiar. Eu tirei uma foto, vou botar uma foto. Quando eu vi isso desenhado, eu falei, cara, o cara tá... liguei pro Rodrigo, na hora.
antes da gente voltar depois do almoço, falei, Rodrigo, tem um tema novo aqui, quero debater contigo, o que você acha? Ele adorou. Porque o cara faz o seguinte, ele vai no marketplace, que é o calçadão, bota uma isca no anzol, que é o caminho que ele traçou, resolve o problema do acesso do banhista, que não vai precisar queimar o pé e vai caminhar num lugar mais ameno, de maneira barata, com pouco custo. Então, o custo de aquisição do cliente ali é... E esse caminho, que poderia terminar ali na beira do mar, ele termina na barraca do amigo barraqueiro. Isso é sensacional. Pá, o cara pode não comprar nada, mas ele trouxe o cara pro ponto de venda dele, cara. Isso é de uma genialidade. Mas é essa empolgação, tá pra gente caminhando aqui pro final, que eu tenho com a venda, sabe? Mas você viu como eu fico empolgado também? Mas é isso. Eu falo, gente, é um universo tão empolgante se você olhar. Eu tive uma, só pra gente fechando, eu quero jogar a bola de volta pra você. Tudo bem que foi agressivo, mas é só essa... em inglês eles chamam isso de resourcefulness, né? O cara ser criativo nesse sentido. Eu estava na Turquia, em Istambul, e a gente fez um tour animal com um guia, só eu e a mãe dos meninos, tal, não sei o que, né? A gente era casado na época, a gente fez um tour... Amei Istambul, assim, achei tudo muito fantástico. Curioso, fantástico. E... No final, ele falou, vocês querem ver uma cisterna? Tem uma cisterna? Eu falei, porra, vamos ver a cisterna. A cisterna era dentro de uma loja de tapete. Aí veio a armadilha, né? Tudo bem que aí foi agressivo demais, mas é isso que história é engraçada. E aí a gente realmente tinha uma cisterna, não tava mentindo. Tinha uma cisterna lá embaixo da loja, aquele negócio em Istambul que você vira, o negócio tem não sei quantos mil anos, né? Inacreditável. Ele falou, vocês querem ver? Porque o tapete turco é diferente do tapete não sei o que lá, porque é handmade, o negócio é feito à mão. E aí realmente tinha as pessoas fazendo lá o tapete na mão, não sei o que lá. Chega o dono da loja. Falou, oi, tudo bem? Não sei o que lá, a gente conversando. Ele falou, não, deixa eu mostrar uns tapetes pra vocês. E aí você não quer ser mal educado? Claro. Pô, você foi lá na loja do cara, tudo bem que era tudo um jogo de carta marcada, com o guia, né? Obviamente eu fui percebendo isso ao longo da interação. Eu falei, filho da mãe... A gente vai no negócio que tem um baita pé direito, uma iluminação incrível, os caras com aquela cinta de segurar a coluna, que são os tapetes grandes, né? Aí os caras começam a fazer jogar os tapetes assim na nossa frente. Olha esse tipo espetáculo. Espetáculo, jogar o tapete assim, não sei o que lá. E eu olhei pra mãe dos meninos e falei, puxa, como é que a gente vai sair dessa, né? Porque o negócio tá... Mas daí, no meu lugar, eu já tava assim, porra, cara, não é o tamanho desse tapete, não vou levar um tapete desse tamanho, né? Aí, quando eu tava falando com ela, ele virou e falou, com sotaque português de Portugal, o turco, brasileiros! eu falo português também. Começou a falar português com a gente. Eu falei, putz, esse cara... Que é só pior, rapaz, a gente só afunda mais aqui. Pedro, eu viro uma hora... Falei assim, cara, obrigado, os tapetes são lindos, mas não tem nem como eu levar isso no avião. Ele... Nós entregamos pra você. Não. Ele virou e falou assim, mas ele falava, eu lembro que ele tinha um vício de linguagem quando ele falava português. Faça-me o favor. Ele, faça-me o favor, espera aqui. Os caras pegaram um tapete gigantesco, dobraram ele de um jeito, colocaram numa mochila desse tamanho assim, ó. Falaram, tá aqui na tua mão. Assim, eu não comprei. E tudo bem que eu tô falando de uma venda agressiva, não é isso, mas nessa linha de furar a mangueira, o cara vai eliminando... Exato, é exatamente isso. Todos os obstáculos, tudo bem que no final foi muito agressivo o jeito que foi feito, tudo, mas eu olho esses países historicamente... que estão mercantis, né? Que você pega Constantinopla, né? Istambul era passagem, né? Eu acho que esses países que eram rota, dessa galera que tá acostumada a negociar, assim, tem uns negócios... Eles têm isso muito desenvolvido, né? E muito no DNA. É um negócio muito do DNA. Eu acho que quando você pega o brasileiro também, que, porra, se você não aprende com os caras que... É um pouco o que falta aqui na minha crítica da questão histórica, escravagista, prestação de serviço, eles têm lá, é do gene deles, eles têm acesso a isso. Muito bacana. Total. Pedrão, pra gente não estourar aqui, queria te agradecer. Passaram voando aqui, estamos inacreditável 2 horas. Eu tava de manhã conversando com a minha esposa, falando da alegria que eu tava de ter você aqui, porque além de cliente, você virou amigo. As trocas, as conversas, eu tava falando com o Scatambulo, né? Ele falou, eu tava conversando com o Pedro, ele tá animado, tal. Ele falou, como é que vai ser? Eu falei, cara, não tem briefing. Vocês dois... ele falou pra mim também. Irmão, bota vocês lá. O problema é botar prazo pra vocês, né? Vou tentar botar prazo, cara. Então, obrigado de coração, foi cara, eu espetacular.
Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer pra mim. Valeu. That's a wrap. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strums com apoio da ESPM.